Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo aí. Vamos começar mais um episódio aqui do Fora da Casinha. Dessa vez, um assunto realmente fora da casinha, que não é só hype, é verdade, que é como que a inteligência artificial já está impactando o trabalho e como ela vai impactar o futuro do trabalho, tá? Então já peço aí o seu like, sua inscrição, não esquece de ativar o sininho aí. E vamos começar. Nossa convidada da noite, Patrícia Mendes. Ela vai se apresentar um pouquinho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou mais do que honrada de fazer parte aqui desse podcast para falar de um tema que, de fato, ele está muito em voga, está muito em alta, está impactando o dia a dia de muita gente, né? Inclusive em várias linhas de trabalho. Até para contar um pouquinho, né, de quem eu sou, de onde eu vim. Hoje eu trabalho como head de vendas, em uma startup chamada Betterfly. E, óbvio, também estamos sendo impactados pelo AI no dia a dia do trabalho de vendas, para desenvolver novas coisas ali para dentro dos nossos produtos, mas principalmente entendendo como que isso vai levar a gente para outro lado, né? Que insights a gente vai ter a partir do momento que a gente começar ali a aplicar isso de uma forma cada vez mais inteligente e intencional, porque eu acho que esse é o ponto, né? Como que a gente coloca intencionalidade aí em cima de tudo que é novo, de tudo que a inovação traz para a gente. Mas é E aí, isso. você quer passar algum contato, alguma rede social para o pessoal te encontrar, Olha, o LinkedIn? pessoal pode me buscar no LinkedIn, Patrícia Mendes, eu vou estar por lá. É, eu acho que é E o nome da empresa Betterfly. é Betterfly. Patrocina nós aqui, pô. Já pedindo aquele auxílio, né? Não. Vamos falar um pouquinho de AI e mercado de trabalho. Eu acho que a primeira questão é como é que já está sendo essa Boa. vida. Não, um ponto que é muito interessante, né? Quando AI começou a virar uma questão ali amplamente discutida, a primeira coisa que eu fiz foi aprofundar. Deixa eu entender dentro da minha rotina, né, do meu microcosmos, né, olhando para vendas. Para vendas e vendas, que são as áreas ali que eu toco, como que isso pode me ajudar a otimizar processos? Né? Então, eu acho que eu fui na contramão, talvez, até da criação ali da AI. Eu fui entender como que eu podia economizar tempo. E eu comecei a entender como que funcionava, né? ChatGPT, Gemini, entendendo todas as tarefas, quanto tempo que a equipe gastava em cada uma dessas tarefas, e aí eu comecei a identificar esses principais pontos de gargalo. No caso de pré-vendas, por exemplo, eu identifiquei que o tempo médio gasto ali de um executivo para conseguir criar sequências e cadências de comunicação com o cliente era absurdo. Tomava, sei lá, de 30 a 40% do tempo da semana dessa pessoa para ela criar, customizar, colocar no CRM bonitinho, disparar ali a Uhum. comunicação e tudo isso. E aí eu comecei a testar, beleza. Se eu preciso fazer um teste AB para essa comunicação, para ver qual que tem mais open rate, qual que tem mais reply rate, enfim, qual que me gera mais conversão, eu preciso ter pelo menos duas sequências e cadências, né? Se cada uma delas me toma 30% do tempo do executivo, acabou, ele está só fazendo isso. Deixa eu tentar aqui pelo ChatGPT para ver o que me traz. E dentro da versão gratuita mesmo, comecei a colocar ali alguns inputs e ele começou a me trazer coisas mais prontas. E aí a gente foi testando. E conforme você vai trabalhando com a AI generativa, o grande lance é que ela começa a aprender um pouquinho sobre você também, teu tom de Uhum. voz e etc. Então, cada vez que a gente colocava um pouquinho mais de elementos, ela trazia o texto muito melhorado, mais pronto para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. Como não era nada comprometedor, porque tem um lance de compliance também. Né? Eu estou falando do primeiro contato com o cliente, é um texto mais simples, mais básico. A gente começou a fazer isso e começou a gerar muito resultado, inclusive nas conversões. Os números começaram a se mostrar melhores ali. E aí a gente começou a incorporar isso Uhum. no nosso dia a dia, na nossa rotina. Daí eu abri para todo mundo, falei, gente, se vocês querem economizar tempo, vamos começar a tirar algumas horinhas para vocês testarem aí, cada um abre a página do ChatGPT, coloca ali algumas informações, começa a trazer um pouco das sequências mais com maior performance que vocês têm, né, para ele criar outras versões e vamos embora. Vamos Eu, vender. eu falei também um pouquinho, fiz até um vídeo sozinho para falar como personalizar ali o chat GPT, que muita gente não sabe e muitas vezes fala assim, nossa, mas saiu um negócio muito ruim aqui. Fala, cara, você tem um campo ali no chat GPT, que se você baixou em português, está escrito personalizações.
Ali você coloca como você quer ser chamado, como você quer que venha o texto, se quer que seja formal, não formal, o que que você trabalha e etc. Isso ensina ele a aprender um pouco mais de você mais rápido. Só que recentemente também surgiu a nova feature, né, de produto, que o ChatGPT não esquece os outros chats. Então ele realmente vai aprendendo mais com o tempo. Antigamente, cada chat que você tinha que personalizar, aí você quer fazer um outro trabalho, de repente. Uhum. Você coloca ali você sai de venda e você quer ir para pós-venda. Talvez você vai ter que mudar a personalização. Uhum. Tinha que mudar a personalização, abrir um novo chat, aí ele aplicava essa mudança. Agora ele vai aprendendo, então você não tem que ficar mudando isso toda hora, né? É uma coisa a mais. E tem jeito de colocar as coisas. Não é só jogar ali. Por favor, eu quero. Primeiro contato com o cliente. Passa aí para mim aí. Primeiro contato do cliente. Que empresa que você trabalha? O que ela faz? É, Qual que tem é a alguma persona dessa literatura? Tem... pessoa? Cara, aí vai ter uma coisa boa. É Exato. aquilo, input, né? Input que você coloca pobre, você vai ter cada vez um texto mais genérico. E aí a gente entra numa questão que é o seguinte: eu vejo muito agora no LinkedIn, e aí não estou falando só de ChatGPT, mas de todas as inteligências artificiais, muita gente falando que a qualidade é pobre do que sai. Ou que não sabe usar, ou que tem medo dessas tecnologias. Parece até quando nossos pais, no caso eu também, porque eu saí do analógico pro digital, né? Eu sou millennial, então sou já mais 30. Somos. Então assim, todo mundo falava, meu, vai ter que aprender computador, vai ter que aprender informática e tal e tudo mais. E teve uma galera que ficou meio resistente, falou, meu, eu não sei dessas tecnologias. Eu falei, meu, o que aconteceu foi que a tecnologia atropelou e não tá se importando se você sabe ou não sabe. Exato. E o que você recomenda para a pessoa começar? Sim, para a pessoa começar nesse mundo, perder o medo, perder um pouco da resistência e dar uma chance. Olha, eu acho que uma das principais, eu acho que das mais belas características humanas é a curiosidade. E a gente tem muito disso quando a gente é criança, né? A gente tem vontade de conhecer o mundo, tem vontade de conhecer as coisas, tem vontade de perguntar. Eu acho que o nosso olhar para as novas tecnologias, em especial para AI, generativa e etc., até a preditiva mesmo, que tem esses dois lados da AI, né? Aquela que vai conseguir definir padrões para mim a partir de inputs e aquela que vai me gerar coisas, né? Então, acho que o primeiro ponto é, seja curioso. Entenda, ok, o que você quer dentro do teu trabalho, dentro daquilo que você quer desenvolver, o que você quer de output com essas tecnologias e encara isso como se você tivesse o olhar de uma criança, né? Faça as perguntas certas, entende quais são os resultados viáveis que isso pode trazer para você. Se não te trouxer na primeira vez o melhor resultado possível, aproveita para aprimorar, pergunta de novo, porque, querendo ou não, essa tecnologia, ela veio para ficar. Já falam, né, que é a próxima internet, né? A revolução da internet, ela foi, assim, fantástica. Ela mudou a forma como a gente interage no mundo, né? E AI vai ser basicamente isso, replicar aquilo que aconteceu na época que a internet virou o boom que virou. Então, se você tem esse olhar aberto, essa curiosidade para você conseguir transformar isso em resultado, eu acho que você acaba transpondo ali o medo, sabe? O medo ele fica para trás porque você está olhando para algo que vai te levar para um outro lugar, Uhum. né? Para o futuro, para a evolução mesmo. E hoje, por exemplo, o sistema de CRM que você utiliza, eu não precisa falar o nome, mas eu vou Uhum. chutar que deve ser um dos dois, HubSpot ou Salesforce. Ele já tem alguma função de AI embutida? E o curioso é que, assim, eu estava falando, inclusive, isso hoje com uma pessoa do meu time, né? A gente estava falando sobre AI, etc. E aí a gente começou a falar do sistema, do CRM. Eu falei, olha, já vieram outras funções, agora a gente consegue gerar tal coisa, porque tem mesmo. Só que antes de AI ser um tema, ele já tinha uma análise de dados que era muito parecida com AI. Né? Dentro do sistema, toda vez que você criava um conteúdo, você podia analisar esse conteúdo e ele te dá sugestões viáveis de melhora desse conteúdo. Não O era próprio texto. exato, em cima do teu texto criado. Não era chamado AI, era uma funcionalidade de sugestão de melhoria com base na performance dos melhores textos históricos já escritos dentro daquele CRM.
Yeah. Isso é AI. É, Isso já existia. é Só que assim, aprendizado e aí nosso. a pessoa falou, poxa, é verdade, Paty, tinha mesmo. E é real, e a gente não tava nem ligado nessas evoluções. Até engraçado tocar nesse tema, porque eu amo referência de filme, né? Mas se você for pensar naquele filme O Jogo da Imitação, Uhum. do Alan Turing, aquilo era uma AI, né? Ele é o pai da computação. O que que é aquela máquina que ele criou? Aquela máquina ela foi feita para ler padrão. O que Uhum. que uma AI preditiva faz? Ler padrão. Então, assim, se você for pensar em tempos e movimentos, isso já existe desde a década de 50. Eu não estou nem falando do meu Ah, CRM. inclusive em livros técnicos sobre o que era uma AI, o que se esperava, técnico mesmo, né? Falando como Exato, testar. A gente só não tinha tecnologia de processamento para fazer aquilo, mas já exato. existia. E foi o que fundamentou tudo que a gente está vendo hoje, assim. Não é recente, a gente está falando de 60, 70, por aí, e a galera lançando. A gente só não tinha como fazer. Agora a gente tem. E ainda está no começo. Exatamente. Então, para quem tem resistência, para quem fala, poxa, eu não sei, nova tecnologia e tudo mais, não é tão nova assim. Não é. É nova, mas não é nova. É mais, ok, como que o mundo evoluiu e está apto para inserir em outras tarefas onde isso não era possível antes, porque a gente de fato não tinha tecnologia criada Não para tinha. que isso acontecesse nesse formato, né, nessa formatação. Mas o impacto, ele tá aí, já tá acontecendo há muito tempo. E muita gente também fica com medo. Com medo pensando que logo mais vai ter uma Skynet, alguma coisa desse tipo aí, para tomar o lugar da humanidade e etc. Como que você vê isso? Olha, tudo que envolve AI, tecnologia, eu posso dar vários pitacos aqui, falar várias coisas e amanhã mudar tudo, absolutamente tudo. O fato é, a gente não sabe, né, onde isso tudo vai nos levar. Mas o que a gente não pode ignorar é que a gente precisa de conhecimento para conseguir lidar com tudo isso. Por isso que é tão importante a gente estimular principalmente as soft skills das pessoas. Isso. Então, poxa, ok, se a tecnologia está me levando para um lado onde eu vou ter muita coisa pronta, onde eu vou ter geração de conteúdo, geração de texto, redução de tarefas repetitivas e etc., como que o profissional do futuro consegue se preparar para lidar com ambientes onde a tecnologia está quase que 90% inserida? Né? Eu preciso usar a minha análise crítica, né? O meu poder ali de criatividade para entender como que eu posso modular isso de uma forma melhorada para desenvolver meu trabalho do dia a dia. Então, as soft skills, elas vão ser potencializadas, que são as skills humanas. Essas, por enquanto, eu acredito que o AI ela não consegue modular Uhum, perfeitamente. Ainda uhum. não. Nossa. Espero que não consiga também. E mesmo se conseguir, eu tava ouvindo um podcast meio nerd do Baka Gaijin, que ele é uma pessoa que ele mora em Tóquio, Uhum. que a mulher dele trabalha lá, que é descendente japonesa, e ele gosta de passear por Tóquio tirando foto. E é muito bonita as fotos. Mas ele também gosta de falar sobre alguns assuntos. Ele falou, cara, toda tecnologia é uma extensão imediata humana. É só uma extensão que você vai usar. E seu celular é uma extensão de você, seu carro é uma extensão de você. Tudo isso é uma extensão. Então eu vejo o AI como uma extensão daquilo que eu posso fazer e que, cara, pode facilitar muito a minha vida como uma ferramenta. Exatamente. E quem tiver interesse, principalmente porque a gente fala muito sobre trabalho aqui e todas as características que estão influenciando o trabalho, procura Gartner Hype Cycle de AI. Gartner Hype Cycle AI. E você vê que a gente está no começo da onda ainda. Se a gente pensar em alguma coisa extremamente elaborada, que tudo. Teve uns caras do Google muito louco falando sobre inteligência artificial geral, Uhum. que é aquela que pode modular o comportamento humano, o pensamento humano, tem autoconsciência e pode criar outras AIs e tem Sim, tudo isso. Isso está muito longe de acontecer, mas muito longe. O poder de processamento que precisa para poder fazer isso
Hoje é inconcebível. Hoje a gente não tem como fazer uma coisa dessa. E mesmo quando tiver, eu não imagino que ela vai ser uma coisa tão autônoma nesse sentido. Então, eu não tenho medo e eu também não caio no papinho de vamos regulamentar Uhum. agora. Porque tudo tem muita gente conhecida, inclusive o Musk, que fala assim, então a gente tem que regulamentar. Por quê? Porque se você regulamenta, você cria uma barreira. Sim, Então ninguém mais novo entra. Só quem já está no mercado. sim, sim. Então ele está protegendo o O próprio trabalho dele, trabalho obviamente. dele. Para ninguém O mais teto entrar. não. Então, nesse começo, é legal que pulverize, que tenha ideia para todo lado, etc. E realmente fique aquilo que for melhor, Sim. né? Que vai acabar acontecendo. No final, vai acabar regulamentando e tudo mais, mas imagino que mais para frente, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que assim, tem um lance de compliance que é importante, principalmente as corporações, né? As empresas, elas ficarem de olho. Então, poxa, se uma empresa quer começar a colocar, né, inserir, incorporar AI nos processos internos, primeiro, isso tem que ser amplamente conversado. Então, os fóruns, eles precisam ser abertos, essa diretriz, ela precisa ser muito bem alinhada com todo mundo, até para entender quais são os do's e os don'ts ali daquilo que vai ser feito, né, via AI, e entender até onde a informação fica exposta ou não, né? E aí, ok, mas aí eu não estou falando nem de regulamentar, eu estou falando só de garantir LGPD em cima das informações postas dentro de Isso. uma AI, que é um outro ponto, Jogar exato. e-mail e contato e dado pessoal de cliente, vai só, Exato, pelo exato. amor de Informações Deus. confidenciais. Então, assim, tem muita coisa que dá para ser feita, dá para ser controlada de uma certa forma, mas sem minar o potencial criativo de onde isso pode chegar lá na frente, lá no futuro. E até por isso que existem as versões pagas. Quando uma empresa incorpora isso dentro de casa, Uhum. muito provavelmente ela incorpora a partir de versões pagas. É um outro lance que acontece ali para isso tudo virar, Garantir exato, que a virar estratégia da executável. empresa não fica visível para todo mundo. Exato. Ah, quer falar da Betterfly? Me passa a estratégia da Betterfly. Fala, pronto, toma. Não, não. Exato. E tem que ter cuidado, porque realmente você pode colocar tudo e caiu ali sem filtro, né? Você utilizando como usuário, sem ter uma empresa por trás, consultando ali o que a gente chama de microserviço para poder fazer a ligação, caiu ali, tá, já era, caiu para todo mundo. Não Exato. tem outra questão. E em outras áreas da empresa, estão usando já? Hum. Esse tema ele é amplamente discutido, Legal. até porque, como a empresa trabalha com dados, é uma empresa de tecnologia, essa pauta, ela é muito importante, que as pessoas tenham conhecimento, né, saibam até Uhum. onde a exposição, ela pode ser feita ou não, né, e aí as áreas elas vão trabalhando para que isso acompanhe o desenvolvimento de produto e assim por diante. Então a gente tem fóruns mesmo dentro da empresa para Legal. discutir AI. Né, que o time de todos os times acabam trazendo um pouquinho de como que isso impacta as áreas ali. Então, sim, outras áreas também estão olhando para tudo isso, mas dentro de um fórum muito controlado. Assim, a empresa inteira sabe que está todo mundo usando e é isso Que mesmo, está legal. todo mundo sendo estimulado a usar, porque isso vai fazer com que a gente tenha agilidade em vários processos. E você já está vendo essa agilidade acontecendo? Sim, Quando sim, você fala, por exemplo, no que você faz, melhorou questão de conversão, de funil e etc. sim, muito. Sensacional. Primeiro, o impacto foi tempo, né? Tempo de execução. Segundo impacto foi em conversão, né? Então, tem muita coisa boa que surge a partir disso, né? Mas, de novo, eu fui super estimulada a incorporar isso no Uhum. meu dia a dia. O time também estava super aberto para testar novas tecnologias. Então, a inovação ela tem que ser falada, né? Para que ela aconteça de uma forma saudável dentro de uma empresa. Né? Senão, vira um monte de iniciativa ali desvinculada de um propósito que não vai gerar resultado nenhum. Pensando. Exatamente. Se não tiver um comitê, alguma coisa assim, você tem indivíduos curiosos espalhados pela empresa, fazendo as coisas ali meio que sozinho e você não ganha sinergia, cara. Tipo, você Exato. meio que, beleza, eu tô usando aqui. Muitas vezes até eles tentam passar pra cima. Fala, meu, ó, que legal, que legal, que legal. Eu falo, não, não, putz, a gente tá fazendo, tá mudando aqui em TI, tá mudando, não sei o quê. Meu, todo mundo que eu conheço que trabalha na área de tecnologia, programando e etc., eles são abertamente usuário, cara. Uhum. Sim.
Ah, eu quero Totalmente. fazer alguma coisa. E aí vem, eles sabem o que pedir, porque eles sabem como que vai ser. E aí sai o código para qualquer coisa, eles vão lá, copia, cola, ajusta para ficar no código deles e roda. E tá funcionando. Tem um monte de software que eu garanto que o software do CRM que você utiliza teve alguns desenvolvedores que foram lá e colocaram alguma coisa falando, não, tá certo, aqui colocar o código. Eu, no caso, eu trabalhei numa área de inovação numa empresa, aí eu fiz um teste. Aí eu falei, eu tinha que fazer uma pesquisa de discovery. O pessoal gosta de fazer bastante discovery e às vezes é necessário mesmo. Sim. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso pelo ChatGPT. Mas não vou falar, vou falar depois. Aí elaborei as perguntas e tal, passei para a diretoria aprovou. Eu falei, meu, e eu realmente, né, coloquei, eu tenho minha receitinha de bolo para usar o ChatGPT, etc. E eu falei, cara, se eu tivesse que pensar nisso, eu ia perder tanto tempo pensando nisso. E sem brincadeira, não tá superficial. Porque eu dei o contexto, eu falei onde procurar, tipo, as melhores literaturas, os melhores autores sobre fazer uma pesquisa com o cliente, etc. E, lógico, né, a gente vai desenvolvendo uma conversa ali com o chat GPT e ele te dá uma saída. E me deu ali 10 questões, eu passei, todas foram aprovadas. Eu falei, cara, foi o chat GPT com senso crítico, porque você Exato. colocou ali direto, eu não eu acho que eu demoraria para chegar nas mesmas questões e muito mais. Tipo, então ele me economizou 50%, 60% do tempo. Com certeza deve ter sido isso. Eu tenho uma analogia que é muito real, né? É como se o chat GPT fosse o, sei lá, o teu estagiário mais dedicado, mais inteligente ali. No final do dia, você deu o direcionamento, né? Você trouxe todo o teu repertório ali para falar, ó, tá ali, assim você consegue essa informação, eu preciso disso pronto daqui a 5 minutos. E ele traz para você o trabalho desenvolvido. Ele que faz ali, né, a execução, como se fosse de fato ali o teu estagiário mais produtivo. Ah, já usei ele para fazer análise de dados, já falei, meu, E no final do dia você usou o quê? Teu repertório, né? Dos o anos que de você estudo que conhece, você teve. exatamente. Exato, assim. Então, é uma junção, é como você falou, né? É um ferramental que ele vem para acompanhar o desenvolvimento humano até. Né? Então, tá, como que eu consigo ser ou ter mais senso crítico no meu trabalho no dia a dia? Cara, eu vou analisar tudo aquilo que eu desenvolver a partir dessas tecnologias, porque isso vai me fazer chegar do outro lado dos meus resultados, né? Enfim. Tá, e agora pensando, talvez no outro lado do copo. Pensando daqui a 5 10 anos, não sei se você já viu a Sora, que é a Sora. de imagem do chat GPT. Ah, eu já ouvi falar, mas eu ainda não usei. Não, ainda nem lançou, eu acho, Ah, aqui no Brasil. Mas faz um. Você coloca um prompt, né? uhum. Ele gera um vídeo de qualquer. Um vídeo promocional, qualquer coisa sua empresa lá pra explicar, ele vai lá e coloca e fica bom. Você fala assim, fica perfeito? Não, não fica perfeito. Puta, vão me xingar no LinkedIn, porque na maioria as pessoas vão falar, cara, ficou perfeito. Uhum. Ficou perfeito. Mas dá pra perceber algumas coisinhas. Aí tem que ser muito cri-cri pra perceber algumas coisinhas. Mas você vê que pode pegar o audiovisual ali, falar, meu, todo mundo que faz uma propaganda, alguma coisa que tem a ver, você substitui ali por aquilo. No longo prazo, você não vê o impacto no trabalho, quer dizer assim, redução mesmo da quantidade de vagas de trabalho? Olha, eu fico pensando muito sobre isso, sabe? A- Até que ponto que isso vai, de fato, substituir volume de trabalho e etc. Eu acho que, de uma certa forma, ele vai exigir profissionais mais preparados. Né? A evolução da tecnologia, ela traz esse peso consigo, né? De exigir pessoas mais preparadas para lidar com aquilo no dia a dia. Tudo aquilo que é mais. Vai, eu vou pegar um exemplo de um contact center que trabalha 24/7. Né? Se eu tenho ali um time que me responde mensagens de clientes 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? Se eu treinar uma AI para fazer isso fora do horário de trabalho, ela vai poder dar o mesmo nível de resposta
pronta para resolver os mesmos problemas e direcionar só aqueles mais críticos para dentro de uma equipe que vai responder num horário de working hours ali, das 9 às 5 da tarde, Uhum. etc. Então, de um certo modo, vai existir uma mudança drástica dentro do modelo de trabalho. Inclusive, pode até é, poxa, promover de novo aquela discussão da semana de 4 dias, etc. Precisamos de todo mundo o tempo todo no escritório, precisamos de todo mundo o tempo todo na operação ou não. Mas, de novo, se você tem um time preparado para lidar com isso, se você tem pessoas que sabem como que isso vai impactar no dia a dia do trabalho, e já começam a incorporar de forma amigável para serem mais poxa, efetivas dentro do dia a dia delas, eu acho que vão surgir também outros modelos, modelos que a gente nem tem, nem sabe ainda quais são. Modelos de trabalho, funções, cargos e por aí vai. É muito polêmico a gente falar, nossa, vai limar metade do mundo, do mercado de trabalho aí do Brasil, do mundo, etc. Eu acho que, por enquanto, a gente ainda não sabe o impacto real, mas se a gente preparar os profissionais para lidarem com isso no dia a dia, de novo, treinando as skills, as soft skills ali para que eles consigam desenvolver isso, eu acho que a gente vai conhecer um lado que a gente não via ali da AI, sabe? Assim, como usuário e até no próprio ambiente de trabalho, eu meio que penso assim, eu tenho que pensar em coisas mais estratégicas. Então, aquilo que eu puder, que é repetitivo, que é chato, chato nesse sentido, né, de ser repetitivo, de não trazer ganho cognitivo, no sentido de me deixar mais. Desenvolvimento intelectual também, Aí né? eu Poxa, falo, qual que é o eu desafio que eu jogo tenho lá. ali apertando o botão, né? Eu jogo lá. Eu falo, cara, vou criar perguntinha, meu, pra fazer discovery. Peraí, que tem um negocinho aqui, deu certo uma vez. Eu vou colocar, porque o mais importante de criar perguntinha para fazer discovery é você depois analisar o resultado, elaborar hipótese, testar hipótese, etc. E ter esse discernimento. Tem muita gente que fala das próximas gerações, né? Ah, se todo mundo está criando conteúdo com IA, a próxima atualização, que Uhum. agora não tem atualização, né? Porque tá ligado, conectado 100% ali com a internet. Ela vai criar uma segunda geração com base no que foi a primeira, e a primeira já foi por IA. Então é IA Melhorada ali colocando ou piorada, também. porque depende do jeito que usar. Exato. E tem algumas coisas que dão medo. Por exemplo, hoje, você não tem medo da sua imagem ser utilizada para fazer qualquer outra coisa? Ai, com certeza. Mas eu acho que nesse ponto a gente também tem algumas oportunidades, né? Ao mesmo passo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a AI se desenvolvendo ali para criação e etc., que a gente não sabe o potencial, né? É desconhecido, ilimitado, né? Ele é mais amplo do que talvez o potencial da mente humana, né? Uhum. A gente realmente não sabe até onde vai chegar. Vai existir campo para desenvolvimento de coisas que vão conseguir prever tudo isso. Inclusive já existe, né? AI que, por exemplo, consegue identificar quantos por cento de um texto ou de um trabalho Uhum. foi criado via inteligência artificial generativa. Então, isso também abre porta para outros desenvolvimentos ali, outros tipos de trabalho. E, de novo, né, o que vai ser o futuro do trabalho, né? Que tipo de trabalho vai ter no futuro? A gente não sabe, né? Acho que mais de 80% das profissões das próximas gerações não foram inventadas ainda, não existem. Então, isso E pode. tem outra coisa também, porque as novas gerações que Sim, estão chegando, elas estão muito acostumadas com o celular, tablet, etc. nativos digital total. Mas não com planilha de Excel. É. Não. E tem muita gente que reclama no próprio LinkedIn. Falou, pô, cara, as novas gerações agora, elas gostam de gravar, criar conteúdo, colocar celular e tudo mais. E quando eles chegam para trabalho, cara, não tem, porque não sabe mexer no notebook, não sabe mexer no computador. Que louco, né? A gente se matou para aprender essa. E E agora tem a ninguém mais próxima geração precisa. falou: ah, que notebook o quê? Sai fora. Eu quero é celular, negócio mais prático e tudo mais. Eu também imagino que a próxima geração elas têm outras necessidades, elas têm outras, no geral, outras características que elas vão procurar mais do que a gente. Sim. Porque do que a A gente gente não já sei. é isso para as gerações passadas. Então, pensa na Toda geração evolução. ensina. Exato, Toda exato. geração ensina.
O que eu vejo que a gente ensinou para a próxima geração no sentido de don't do it foi o seguinte: é, um, eu costumo falar assim, nossos avós, eles tinham que garantir a sobrevivência mínima dos nossos pais. Uhum. Nossos pais, eles correram, geração X, para trabalhar bastante para ter outras coisas. Eles já Super tinham a comida. competitivos ali no trabalho. O ponto era posse. Exatamente. Ter casa, ter carro, ter não sei o quê. Uhum. A gente, influenciados por eles, a gente foi num modelo de, meu, o mundo é assim, trabalha pra caramba que as coisas vão vir. E a outra geração falou, o mundo não é assim. Trabalha pra caramba que as coisas vão vir. As- um apartamento de 37 metros quadrados hoje custa R$ 500 mil. Você não consegue morar em 37 metros quadrados com conforto. Uhum. Então, assim, essa geração que foi os millennials, muitos deles caíram num conto de pode fazer tudo, sonha, que vai atrás que vai dar certo. E não é, o mundo não é justo. Desculpa, gente. Pra quem não sabe, o mundo não é justo, tá? Pra quem não aprendeu ainda e é millennial, e tudo bem, lide com isso. Porque você tem que passar por cima disso e ir Por isso que atrás. a gente faz terapia. Pô, nós somos a geração mais ansiosa que todo mundo já viu, a geração mais depressiva que todo mundo já viu. Por quê? Sim. Porque foi vendido um sonho da geração passada que nos concretizou por N motivos que não tem nada a ver com a gente. Exato, economia, ixi, um monte de Conflito, coisa. Uhum. economia, bolha, coisa que estourou e etc. Cara, lide com isso. Sim, vai fazer o quê? Eu sei que tem muita gente procurando emprego hoje que tá nessa geração e etc. É uma situação difícil. Provavelmente você deve estar pensando, cara, eu não tô no estágio que eu deveria estar com a minha idade. Aí você pensa que, cara, tem um estágio? Você que decidiu, ou as outras pessoas decidiram, tem que ter esse pensamento também, né? Foi você que pensou nisso, foram as outras pessoas que colocaram isso pra você e etc. E, pô, tem que recomeçar. Falar, cara, tem que recomeçar. Aproveita que tá surgindo uma onda agora no começo Pega e e pega surfa. firme e Pega e vai em surfa. cima. É isso. E e agora, né, por exemplo, as eleições desse ano, aí você fala que a eleição tem a ver com IA. Tem a ver, você pode criar conteúdo por IA, você pode criar o que a gente chama de deep learning de vídeo, Uhum. que as pessoas usam como deepfake, sendo positivo ou negativo é deepfake. Não é, gente. Deepfake é aquilo que é utilizado sem autorização dos participantes. É você ver sua carinha num vídeo de conteúdo adulto, por exemplo, que é uma coisa que você não faz. Então isso é deepfake, e isso é contra a lei. Agora, deep learning quer fazer isso através de imagens para que você pode fazer para coisas boas, inclusive, né? E, e isso me assusta, porque eu fui aprender, porque uma amiga falou, cara, eu quero uma influencer digital num mundo sustentável e etc. A primeira resposta que eu dei para ela foi, cara, deve ser muito caro fazer isso. Uhum. Aí depois de uma semana pensando, eu falei, meu, vou pesquisar no YouTube. Aí encontrei um adolescente de 16 anos falando como faz. Beleza. Criei um perfil, ela administra o perfil e tal, ela tá trabalhando em outras coisas, não tá com tempo pra isso agora, mas eu coloco o rosto dela em vídeos e tudo mais, e eu crio tudo isso com inteligência artificial. Porém, dá pra você colocar em qualquer lugar. Eu Uhum. tive o trabalho de pesquisar 40 minutos. Você fala, mas não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma restrição. Eu testei, eu É. testei. Eu acho que nesse ponto, aquele lance que eu comentei, né, das soft skills, é você analisar, você usar muito da tua capacidade analítica para entender o quanto que esse conteúdo ele é real ou não, né? E aí eu tô falando tanto dos vídeos quanto conteúdo texto, absolutamente tudo que a AI traz, porque, de novo, qual que é a fonte de busca, né, dela? É a internet. A internet tem tudo, absolutamente tudo, pro bem e pro mal.
né? O que eu vou fazer com aquela informação que eu recebo, aí sim é que tá o problema, né? E aí sim que vai depender muito dessa capacidade humana, né? De, poxa, ok, essa informação que eu recebi, esse conteúdo que eu recebi, quanto ele é real, quanto ele é fidedigno, quanto eu posso usar ele para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento ou não. Eu preciso modular e pesquisar mais e colocar um pouquinho mais de elementos pessoais em cima disso para que eu possa utilizar. Então, acho que vai muito nessa linha. A gente está em 2024. Você sabia que 2024, 52% do conteúdo na SurfaceNet, que é a nossa internet, Uhum. ainda é para conteúdo adulto? 52% Caramba! de tudo que é trafegado na internet é para conteúdo adulto. Dopamina barata, né? E quando você fala de deepfake, o principal uso foi para esse. Uhum. Foi criado, eu não vou falar que foi criado para isso. O deep learning não foi criado para isso. O deepfake foi criado para o pessoal falou, putz, eu posso criar conteúdo adulto. Ah, pode. 80% é isso. Caramba. Eu acho que é oferta-demanda, isso me assusta, sabe? Se as pessoas estão criando e usando para isso, qual que é a demanda que a gente está atendendo, sabe? E a parte, enfim, tem até um Eu livro, tenho tem, nenhum. tem dois livros, né? Tem o Nação Dopamina e um outro que chama Dopamina. E ele tem um capítulo inteiro dedicado para esse tipo de vício, que é o vício em conteúdo adulto e etc. E ele faz parte de como as pessoas conseguem receber dopamina barata, porque a gente é viciado nisso, né? Eu posto alguma coisa e recebo um like, dopamina. Eu, enfim, vou, enfim, desço na esquina, compro um chocolate, dopamina, super acessível. As pessoas, elas estão viciadas nesse tipo de coisa. Elas não querem criar isso de uma forma sustentável, né? A partir de outros estímulos, malhando, aprendendo algo novo, porque leva tempo e a gente é extremamente ansioso. A gente não quer esperar para as coisas acontecerem. Então, quando a gente começa a pensar para que as AIs elas estão sendo utilizadas, são para suprir comportamento humano, necessidade humana. Olha para onde que a gente está dedicando o nosso tempo. Inclusive, isso afeta muito, por exemplo, quando eu vou criar fotos e vídeos para essa influencer digital, que é uma Uhum. influência de ESG, etc. Porque o que acontece? Quando você usa, todo mundo que está utilizando a IA, ele utiliza para, por exemplo, criação de conteúdo adulto, a própria IA e o algoritmo, ele aplica isso até para criações que não tem nada a ver com isso. Ele vai aprendendo, né? Então ele fica enviesado. Isso é o viés de confirmação. Você usa tanto para aquilo, que ele fala, não, o que ele está pedindo para mim é conteúdo adulto. Eu Uhum. falei, não. E eu mostrei para minha amiga, eu falei, cara, olha o texto que eu escrevi. Tô falando, tipo, que você tá viajando, tal, 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 tá frio, roupa de frio e etc, 8K. E vem uma pessoa metade vestida e metade sem roupa. Por quê? Porque estragaram a IA. Basicamente, você está usando para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Ela incorpora que todo mundo quer aquilo. É uma IA barata, é uma IA gratuita. Então, Sim. gratuita até certo ponto de utilização. Então, beleza, se releva. Agora, tenta fazer isso com o ChatGPT, com Gemini, com Copilot ou qualquer coisa. Você não consegue. Uhum. Porque eles já utilizam de filtros e de maneiras Outros para você não parâmetros ali, né? colocar coisas para isso. Eu acho que eles são, eles foram modulados mais para um uso hiperprofissional, né? Onde eles estão ali 100% alocados e, óbvio, não estou falando que isso não pode ser em algum momento ali algo profissional, mas desvirtua Da da intenção, da funcionalidade. Tem que ser funcionalidade bem controlado. exato para o que ele foi criado, né? Análise de dados, a criação de conteúdo, criação de documento, criação de processos, é outro viés. E dentro do digital, como você se vê? Olha, eu me coloco como uma eterna aprendiz, porque esse mundo ele tem muita coisa para explorar e para oferecer. Eu falo que toda nova tecnologia, eu sou super early adopter, assim, tudo que Eu sou sai, maluco. tudo que sai eu já quero testar, eu já quero começar a usar, já quero entender como que funciona, já quero entender como que isso pode ser incorporado no meu dia a dia, né? Eu uso muito a intencionalidade para que isso gere um resultado, de fato, mas eu sou super de pesquisar, de modular. E eu me coloco sempre no lugar de eterna aprendiz.
Porque eu acho que é aí que a gente tem que estar. No final do dia, o digital, tanto o marketing digital quanto inovação, AI, etc., são coisas que elas estão apontando para um lado que a gente ainda desconhece. Né? E se eu não tiver com esse papel de, poxa, eu tenho muita coisa ainda para entender e para aprender sobre esse mundo, eu vou acabar perdendo muito do que isso tem para me oferecer também. Eu não posso chegar e falar, não, mas eu já sei fazer isso, eu já sei usar essa tecnologia. Não, não sei. Mas Eu assim, vou aprender de novo. você pretende se posicionar mais no digital através de redes sociais? Com certeza, com certeza. Principalmente fortalecendo a imagem profissional, né? Porque eu acho que depois de um tempo, e querendo ou não, um profissional são quilômetros rodados, né? Se a gente fala que a gente Uhum. é geração 30 a mais, olha quantos quilômetros a gente já rodou e a gente tem de conteúdo que a gente pode incorporar de uma forma positiva, não só para as novas gerações, mas para trocar com todas as gerações. Então, por que não? Uhum. E aí eu falo, qual que é o nível de preparação mental que você tem que ter para migrar para o digital? Essa é a pergunta-chave. Eu acho que quando você começa a expor, né, teu trabalho, a tua imagem, etc., você tem que estar muito ciente do que você vai receber de volta. Porque toda exposição, ela gera um retorno, né, uma resposta direta. E essa resposta, ela pode vir de uma forma positiva ou em forma de crítica. Né? Uhum. Quantas pessoas elas estão abertas para ouvir isso e levar de uma forma construtiva ou não levar para o coração aquilo que não cabe a ti, né? Então tem muita coisa que é um preparo mental muito forte. E aí, de novo, eu falo das soft skills, né? Se você entende, poxa, quem você é, tem um baita de um autoconhecimento, é, entende teus gatilhos, teus triggers, até onde você consegue ir, até que assunto você consegue lidar e como que isso pode te gerar retorno, né, da audiência, das outras pessoas, eu acho que você está numa zona segura. Agora, se você tem muito medo de ser criticado, como que a sua imagem vai ficar depois que você receber alguma informação que você não queria, poxa, repensa um pouquinho mais, entende isso com você, usa um pouquinho mais de tempo para você se autoconhecer, para depois você encarar esse mundo. Porque quando você se expõe a isso, você não sabe o que vem do outro lado. E pode vir qualquer coisa. Eu quando comecei a postar no LinkedIn, coisas profissionais mesmo, né? Eu não era nada de podcast e tal. Eu falava, Uhum, meu, como fazer uma história de usuário, que é coisa que eu na área de produtos faço, né? É como fazer através da AI. uhum. Porque uma amiga minha falou que uma determinada empresa estava com dificuldade de fazer isso. Aí eu falei, cara, não, mas o chat GPT pra fazer isso é muito bom. Eu tenho a minha receitinha, né? Eu coloco contexto no meio. No primeiro eu dou uma profissão pro chat GPT. Eu falo, a sua Uhum. profissão é essa. Contexto no meio, que é tudo que coloca que vai fazer sentido para aquele pedido. Depois eu coloco autores que são muito reconhecidos para fazer aquilo. Porque no chat GPT 4.0, no 3.0 são 175 bilhões de parâmetros. No 4, milhões. No 4.0 passa de bilhão. Uhum. Você coloca uma coisa, cria uma história do usuário, para isso você fala, caralho, mas eu pesquiso aonde? Porque o funil tá muito grande, você tem que Uhum. me orientar Um um pouco pouco melhor. melhor. E aí ele fez, e ficou legal. E o legal é que ele já gospe que eu falo que ele já dá o output em Word, editado. Porque você já sobe no determinado sistema que você utiliza lá. Pô, a primeira vez dói, porque assim, pô, a primeira vez que você tá fazendo, você ainda não tem muita habilidade naquilo, então você gasta um tempo. Mas imagina que depois você pega o jeito. Tá, então é só joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali. O negócio vai acabar porque eu falei, cara, pô, uma pessoa na área de produtos não tem que perder tempo de ficar criando uma história de usuário, cara. Tem que ver o que que tá acontecendo ali na ponta, o que o cara tá pensando, o que que tá dando errado, por que que ele tá dando um, dois cliques a mais. Economiza o clique do cara pra você chegar lá no final. É você gastar mais tempo na parte relacional, que é o que vai te É, gerar mais resultado também. E deixar essa parte mais operacional para aquilo que você consegue destinar aí. exatamente. E falando de AI, a gente já tem AI criadas para matar, né? Como assim? Drones. Drones Ah, é. é, Tem, é
verdade, que é consegue verdade. identificar ali amigo e inimigo e ele pode. Tem um humano por trás, porque ainda precisa, que ele tem que dar, né, o comando, beleza, faça. Mas a AI já seria suficiente para poder definir uma ameaça e tomar uma ação já. Tem até uma série do Netflix, agora eu esqueci. Não é. Não Não é o é o Black de. Mirror? Não, não, não. Não, ela é documental. Parece. Hum. Não é o dilema das redes sociais, mas foi uma que surgiu no mesmo período, que fala sobre isso, sobre essas tecnologias bélicas que são criadas. Eu É, esqueci. a Depois a gente gente usa pode uma botar tecnologia. nos comentários, que eu vou pesquisar depois. A gente utiliza uma tecnologia bélica todo dia, o GPS. O GPS Sim. americano, inclusive. A gente não tem o nosso. A China tem o deles, a Índia tem o deles, a Rússia tem o deles. A gente utiliza o GPS, que é um nome de produto dos Estados Unidos. E quem faz a administração do GPS é o Departamento de Defesa americano. É ele que liberou isso. Então foi criado inicialmente para Outras uso intenções. bélico e eles, porra, vamos ganhar dinheiro e a gente exporta para outros países. Porque o cara não precisa ter que lançar um monte de satélite, fazer um monte de coisa, sai muito mais barato. Então a gente usa muitas coisas que a gente usa hoje em dia vem de questão bélica, de questão que a gente nem imagina, assim, sabe? Uhum. E já tem, ó, por exemplo, na empresa que você trabalha, já tem alguma vaga ou alguma coisa que abre, que já pede alguma coisa ali com inteligência artificial? Fala assim, ó, eu tenho que saber usar um pouquinho aqui, sabe? Não, ainda. Isso ainda não. Eu acho Acho que as empresas que estão com medo, né? eu acho que o assunto ele ainda é muito, ele está muito experimental para você pedir algum tipo de experiência nisso, né? Ele ainda está sendo discutido, ele ainda está sendo implementado pouco a pouco. As empresas estão entendendo como que isso pode ser incorporado dentro do serviço, do produto, da oferta de valor que ela tem. Então, eu não digo nem só da minha, mas eu não vi isso no mercado, Tá, assim. eu Eu também não, ainda não vi não ainda. acho que as pessoas estejam colocando isso. Hum. Até porque a gente ainda não desenvolveu o que, que é ser um profissional que mexe até mesmo com AI e tal. Para que eu vou querer? Qual vaga que isso vai ser apreciado? Eu acho que ainda vai ser incorporado em tudo, né? Vai ser válido para todos os modelos de trabalho, mas as pessoas e as empresas ainda estão entendendo como que isso Uhum. vai se refletir ali para exigir. Então, acho que vai demorar um tempinho. Não vou arriscar dizer quanto, mas até que isso comece a refletir lá como uma exigência técnica necessária, eu acho que ainda vai demorar um É, pouquinho. uma hard skill, né? A não Saber ser, fazer. a não ser as pessoas que trabalham nas empresas de AI. Ah, sim, não. Aí Os caras devem ser muito eles loucos, né, mano? criaram. Aí a matemática por trás é muito diferente, por exemplo. Sim. O ChatGPT e outras que são generativas, na verdade, eles não têm a mínima noção do que você está digitando. Eles Uhum. não têm, é zero. O que que eles fazem? Eles transformam uma palavra em um vetor, que é um número, e aquele determinado número ele faz uma análise de probabilidade com que mais outro número ele é conectado. E esse número volta a ser uma palavra. Então ele fala, eu amo, porra, usa mais você. Então, Uhum. eu amo você. E Porque aí a ele maior vai. probabilidade é essa, mas ele transforma a palavra em número, conecta com outro número e tal. E ele vai fazendo isso com sentença, né? Porque no início era só inglês, mas cada língua tem o seu esqueminha para poder falar. Então ele, pô, essa sentença aqui, esse conjunto de palavras, eles têm. Faz sentido estar junto? Aí fala assim, qual é a probabilidade? De 0 a 1. Ah, faz sentido, aí vai lá e joga. Por isso que é importante você colocar contexto e etc. Ele vai transformando tudo em vetor para poder conectar. Senão você vai ter uma saída que você vai falar, nossa, que negócio ruim. O que que saiu aqui? E você percebe que quando fica ruim, quando você coloca o negócio, pelo menos o chat GPT que eu uso mais, ele começa a escrever mais. Parece que ele tá enchendo linguiça. Você fala, cara, para, velho.
Tipo, olha, tá tão genérico que eu coloquei. Eu coloquei muito ruim, porque olha o que ele tá dando. E se você continua naquele chat, não conserta. Uhum. Só vai ficando pior. Então você fecha e começa de novo. Porque ele não esquece o que ele escreveu antes. Então ele vai sempre com Ele base, vai sempre com usando. base, sempre com base. Até tem uma funcionalidade, enfim, eu estava ouvindo num outro podcast, que você consegue compartilhar a tua primeira geração com outras pessoas para que elas continuem conversando com o chat em cima do primeiro input que você Uhum, fez. uhum. Então você dá lá um input X, eu quero que você construa, por exemplo, a pauta desse podcast, beleza. Aí outras Você pessoas que consegue estão. compartilhar com Exato. outros membros do time. E Isso aí mesmo. as pessoas continuam em cima daquilo. E aí ele vai aprendendo e de repente o último vai ser o melhor, a melhor criação dele, porque ele começou com input-chave ali. Mas pro outro lado, também funciona, né? Chegar com uma informação muito errada, você continuar ali conversando com ele, o negócio vai de mal a pior. Eu já tive muita coisa que eu falei, nossa. Por exemplo, pra poder criar aquele roteirinho que eu mando antes, só pra gente ter uma base, eu pedi pro chat GPT me ajudar. Mas eu tava com sono. Uhum. Então eu coloquei umas entradas, eu coloquei uns negócios meio ruins. Aí ele começou a responder, eu falei, nossa senhora, ele começou a dar umas coisas muito técnicas. Falei, cara, você tá muito louco, velho. Quem A que. gente vai falar mais de pessoa do que de qualquer outra Nossa, coisa. gente, não, começou a falar. Ah, mas veja no mundo da OEA, da Organização do Trabalho, o que que. Eu falei, "Vixe." Falei, amigo, eu vou ter que fazer uma pesquisa, cara, pra começar a falar sobre isso daí, né? Eu falei, não, deixa pra lá, eu vou criar aqui, eu vou colocar algumas coisas, vou pegar umas palavras-chave que ele criou e deixar aqui, mas tipo, eu usei 20%. Eu falei, cara, ficou muito ruim, eu tava com muito sono. E eu sou 30 a mais que dorme cedo, velho. Graças a Deus. Isso daqui me atrapalhou muito. Nossa, mas eu acho que todo 30 a mais hoje ele tá. Não Não sei, sei. Eu não sou 30 a mais que sei. dorme cedo também. Porque assim, Eu funciono bem de manhã. eu até convidei um amigo, a gente tava falando de vida profissional e etc, e de coisas que atrapalham a vida profissional. Uhum. E eu sou muito de pregar assim, esquece isso aqui, pelo amor de Deus, cara, tipo, esquece. Faz uma análise assim, porque hoje o celular ele te informa o quanto você tá usando ele Uhum. e no que você tá usando ele. Quando começou a pandemia, eu usava 8 horas e meia de celular por dia. Nossa. E aí eu fiz uma pesquisa, eu falei, cara, porque eu não tinha iOS, né? O meu era sempre Android, você tinha que procurar, né? Pra poder achar no Android. No iOS ele te avisa. Ô, Uhum. amigão. Muito tempo de tela aí. 8 horas e meia você tá aqui, hein, meu? Aí eu falei, qual que é a média dos brasileiros? 9 e meia. Eu falei, caraca, o brasileiro, como é que ele trabalha 8 horas, dorme 8 horas, ainda fica 9 horas e meia. Então ele usa ou no trabalho ou perde tempo de sono, ou as duas coisas. Exato. E aí eu caí para 4 horas, etc. Eu comprei até um celular que chama Dumbphone. Tem um Uhum. mercado de Dumbphone que tá vendendo 1 bilhão de celulares por ano. Que assim, a pessoa que falou, cara, eu vou pegar um telefone Nokia, aquele Nokia Uhum. tijolão. O Tijolão jogo da não, né? Que, não- cobrinha. que é só pra falar. Sem WhatsApp, sem pá, 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 sem nada. Eu comprei e eu deixei usando por umas 3 semanas, assim. Sei que não tem nada a ver com IA, É, mas diminuiu. Aí eu falei, pô, no que eu preciso gastar? No Easy. Tem coisas mais qualitativas que fazem sentido. Mas é aquilo que você falou. Pra mim, muita coisa que tá aqui é dopamina muito fácil. E meu amigo falou, cara, você é hipócrita, porque você tá criando conteúdo pra onde? Pra internet. Eu falei, cara, não tenho como falar com ninguém se não for um dígito. sim. Mas eu acho que é muito engraçado como isso também vai se comportar. Porque, assim, é uma verdade absoluta. As pessoas, elas não vão deixar de utilizar as redes Não, sociais. Né? Você pode escolher optar por não estar, por exemplo, num TikTok da vida ou num Instagram da vida, mas em alguma você vai estar, né? Minimamente. Né? Ou seja por trabalho, diversão, enfim, é, sei lá, referências, né? O Pinterest está aí para isso, é uma rede social também. As pessoas usam para referência. Então, assim, você vai estar em alguma. Né? E por mais que ela te dê dopamina barata, como creator, né? Como pessoa que trabalha com conteúdo, como que eu posso aproveitar esse tempo para
disseminar um pouco de informação no meio de tanta desinformação, né? Então, sei lá, escolher a batalha que você vai travar contra um negócio que é inevitável. Eu sou muito do time, bom, É isso. se eu trabalho, se eu vou ter que aparecer numa rede social, se eu vou ter que disseminar meu conteúdo, que seja para o bem, que seja para informar, que seja para compartilhar ideias legais, produtivas e que vão trazer um monte de clareza aí pro mundo. Vamos que Não vamos. sei se você já foi impactada por alguma rede social, no, aqueles textos motivacionais que tem umas imagens de fundo, tudo aquilo aí, ó. Tá. Tum, tum, Ah, as tias e avós do WhatsApp lá, isso, falando, bom dia. tudo que fala, não sei quem falou, sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, o rapazinho aí, o Imperator, é o nome do molequinho de 16 anos que me ensinou a usar para fazer deep learning através de imagem, deepfake, etc, né? Uhum. Ele também fala para criar uns canais e como que faz para você lançar 100 coisas de uma vez no TikTok. Pá, você arrebenta lançando no TikTok lá, para deixar automatizado. Aí eu falei, caraca, meu, tudo que eu vejo no TikTok tem esses negocinhos. Não é ninguém que pensou em texto ou fundo, já é pronto, velho. Tipo, é um templateão que você joga pra 100 texto diferente. Ah, eu quero mais voltado para a felicidade, eu quero mais Vixe! voltado para a autoconfiança. Aí você só joga o sentimento que você quer Então, estimular na pronto, pessoa. texto, copiar, cola, coloca, joga. Lá no texto, nesse outro, joga. Mas o TikTok, porra, é bom Uhum. pra colocar um. Geralmente meus conteúdos são longos. Mesmo pra colocar corte lá, ele dá muito mais, pelo menos visualização e tudo e interação do que o próprio Instagram. É uma rede que tem crescido muito para creator. Tanto que as marcas elas estão optando estar naquele lugar, junto, né? Interagindo com as pessoas. E pasme, tem muito 50 mais lá. Eu vou te falar que o meu padrasto, ele criou o TikTok antes de mim. Enlouquecido. Quando o celular dele parou de funcionar, ele me ligou, Paty, pelo amor de Deus, compra um celular novo pra mim, tô cartão, não sei o quê, preciso usar o TikTok. E ele monta a programação de final de semana com a minha mãe, baseado nos perfis que ele segue. Então, assim, ele tem quase 60 anos. E ele super, assim, zero nativo digital, mas super inteirado de tudo que tá rolando. Mas é TikTok também. É isso. O primeiro podcast que eu tava fazendo, ele tava só olhando pra ver se tava funcionando aqui as coisas e etc. Aí do nada começa a tocar um forró doido, não sei o que, alto pra Musiquinha caralho. viral. E ele abrindo o TikTok, eu falei, pai, eu tô gravando aqui, meu. Como é que vai fazer? Ele não sabia desligar, ele saiu correndo pra lá pra dentro. Ele teve TikTok antes de mim também. Teve Exato. TikTok E antes aí de é mim. engraçado você pensar, porque é uma rede, assim, sei lá, se todo mundo de 30 sofreu essa mesma coisa, de vendo gerações mais novas usando TikTok, e gerações mais velhas usando TikTok, e você demorando para engrenar naquela rede. Eu me senti muito, muito assim, porque eu via todo mundo ali de duas gerações distintas, dois lugares ali, né? Dois Eram os que extremos. dançavam, os que faziam a dancinha, os que viam a dancinha. Exato, Era isso aí. exatamente. E É que, assim, com todo respeito, eu acho ridículo 30 a mais que faz dancinha, mas beleza. Falei, porra, é cara, deixa a engajamento, é galera mais nova. engajamento, é engajamento. A galera engaja aí com vários temas. Eu falo que se eu não tenho talento para isso, Eu, zero. mas se engajasse e me levasse para um outro lugar, por que não dançar? Então, Será? eu acho que vai tudo Aí de você onde põe você uma quer chegar, máscara, entendeu? tipo, porque assim, você vai ter que criar uma persona que não é você. Tipo, você não é a pessoa que vai fazer dancinha, mas falou, pô, tá dando engajamento de 1 milhão aqui e tudo mais. Você fala, cara, então eu vou fazer dancinha? Não, mas eu acho que é isso, é o objetivo, né? Se essa pessoa ela tem o objetivo de se tornar famosa, enfim, por conta disso, ok, tá lá Eu acho que muita gente nem dançando. sabe o objetivo, tipo assim, só. Pode ser. Não, Por isso isso que me fica doente. preocupa. Isso me preocupa, Você exato. fica doente, fala, pô, nossa, agora a rede tá fazendo mó mal pra mim e tá. Falando, cara, Por que que você usa isso? vem 1 milhão de repente, de pessoas, sei lá, de 1 milhão de pessoas, você tem ali 1.000 comentários, 990 deles são da hora, aí tem 10 comentários ruins, aí você fica É, ruim porque tem 10 comentários ruins. é aquele lance que eu comentei, é o quanto que você tá preparado para se expor, né? Tua cabeça tá boa? Você se conhece? Sabe o que que te ferve o sangue ou, enfim, até onde você consegue ir ou não ir?
Então, beleza. Eu tive medo porque a minha rede social preferida, assim, né, que eu gosto, é o LinkedIn. Então, imagina ser Hum, criticado no LinkedIn. é. É que o LinkedIn também está passando por muita mudança que eu tenho visto, assim, né? Eu acho que ele tá ganhando um corpo profissional, mas com um caráter mais humanizado, mais pessoal. As pessoas elas estão pouco a pouco abrindo um pouco mais ali de quem elas são, de fato, por trás das máscaras corporativas. Então, eu acho que está Sim, nivelando um pouquinho sim. dessa persona, sabe? Eu tenho sentido isso. Mas no começo, eu acho que isso também me fez começar a me posicionar mais hoje. Porque eu vejo que, ok, posso ter bastante conteúdo para compartilhar e etc., histórico, mas eu posso também ser eu, né, usando o meu tom de voz, brincando de vez em quando, usando uma risadinha que eu não vou ser não aceita dentro desse meio. Não, porque isso faz parte Não, daquilo que o eu sou. Whindersson tá lá. Exato. Isso. Vários artistas estão lá, vários. E eu, né, tava com uma empresa aí de outplacement, de me ajudando na questão de recolocação. Eles, eles falaram que eu não queria ouvir, porque eu já tava percebendo que tava assim o LinkedIn. Uhum. Cara, se você não criar conteúdo, você não vai conseguir emprego. Ah, mas não, mas tem um monte de vaga aí para aplicar. Ele falou 40% dessas vagas são fantasmas. As pessoas só estão criando banco de talento ou colocando como opção, deixa aberto. Então você contratou alguém, você deixa aberto ali nos 3 primeiros meses, porque caso a pessoa não vá bem, ou de repente. É o pipeline, né? Você tá Pô, você tem outras pessoas para você chamar e fazer um processo mais rápido. Mas se você não criar conteúdo útil, ninguém vai se importar com a sua aplicação, assim, E sabe? tem outros mecanismos surgindo, né? Você consegue comentar em cima de temas, né? Ele vai te sugerindo quais são as perguntas ali que precisam de uma resposta, precisam ser endossadas por um profissional que trabalha É, dentro do teu perfil e etc. Tem, enfim, tem a parte de creator, né? Que eu acho que todo mundo deve ter mudado ali quando isso ficou aberto, né? Para geração de conteúdo, todo mundo mudou o perfil. Que você também pode criar newsletter, uma pode. série de coisas. Então, a rede em si, É o ela jeito de hoje, monetizar deles, porque o a rede perfil. é uma rede para conteúdo. Pra conteúdo, E eu acho conteúdo. legal, assim, tem muita gente que eu sigo. Nossa, que pra mim, pô, tem o Paulo Chiodi, que é do Product Gurus. É um cara do caralho na minha área, velho. Tipo, eu gosto pra caramba desse cara, velho. E consumo, velho. Consumo, eu abro lá, todo dia eu olho um pouquinho do LinkedIn para quem eu realmente vou lá e tenho e sigo, eu acho interessante, eu vejo, mano, o que tá acontecendo, o que tá pegando, e etc. Mas precisa, E é um jeito precisa. humanizado, é um jeito humanizado. Ele não veste cara, ele não veste máscara, assim, ele Uhum. fala mesmo. Tipo, ele vai lá e fala mesmo. Então, isso eu acho legal. Isso eu acho bem bacana. E toda vez que eu criava alguma coisa, alguém falava, pô, meu, do caramba, eu vou mostrar para os meus POs, para eles fazerem isso daí que você como criar um tal e tal e tal. Eu falava, pô, que for uma pessoa, eu falei, cara, tem uma pessoa que eu tô ajudando, velho. Eu falava, que da hora. E eu acho que tem até um outro lance. É uma forma de você humanizar também as próprias marcas. Porque tem uma série de empresas fantásticas, todas elas estão dentro do LinkedIn. Né? E parece muito inacessível você conseguir estar próximo de uma baita de uma empresa, né? Falando das grandes logos que existem aí, né, no mercado. Nem vou mencionar todas elas, mas se você pensar que em empresas grandiosas, todo mundo vai pensar numa uma porrada de empresas grandiosas, né? Você acessar a persona jurídica é muito difícil. Agora, você saber que dentro dessa pessoa jurídica tem tal pessoa que gera tal conteúdo, que fala de tal coisa, que está aberta para você seguir, para você consumir o conteúdo dela, para você conversar, né, interagir ali com o conteúdo dela direto, de uma forma super aberta, acabou, você humanizou a marca. E tem muita empresa que resolve o problema por rede social. Sim, sim. Assim, não passa aqui seu CPF, a gente já vai ver e tal, e já resolve. Exato, exatamente. Então é muito além da figura corporativa, né? É muito como que esse comportamento, né? Consumidor, pessoas, marcas, ele tá funcionando e coexistindo hoje em dia. Porque as marcas também estão buscando essa aproximação, né, das pessoas, não só lá, né? Lá é um dos meios, porque você tem os líderes e tudo mais ali personificados dentro de cada uma daquelas empresas, mas nas outras redes também. Você fala com uma persona, vai.
dando exemplo, né, da Lu do Magalu, e agora eu vou citar a marca. A Lu do Magalu é uma persona que foi criada para estreitar esse relacionamento com o consumidor, da mesma forma como outras tantas foram criadas com AI. Voltando pro Falando tema! no tema de AI, Voltando para o tema. teve muito que deu certo e também tem muito que não deu certo, assim, na minha opinião, por exemplo. Tudo bem que eles foram, acho que um dos primeiros também a começar a fazer isso, que foi a Bia do Bradesco. Nossa, é verdade. Que eu Ela nem sei se existe. Ah, existe ainda, mas eles existe. deram uns passos para trás, falaram, peraí, Uma deixa eu reduzida nela. voltar aqui e tal, porque não deu muito certo nesse sentido de ajuda naquela época, mas também foram os primeiros a desbravar esse caminho, né? Então, assim, você paga o preço de escolher. É, e eu acho que tem muito disso, né? O quanto que eu aprendo e talvez estou disposto a dar alguns passos para trás para depois dar alguns tantos outros passos para frente a partir do momento que eu crio algum tipo de iniciativa, né? Eu vou chamar a pia de iniciativa nesse caso. É, Ela pode muito bem voltar a ser aquilo que eles imaginaram que ela poderia ser naquela isso. época, E né? agora com outras ferramentas que surgiram. Então, assim, Exato. eu vou colocar no GPT, subir a voz de alguém. É muito de querer É, e de entender, né? Faz parte da estratégia, não faz parte da estratégia, porque se não fizer também, ok, irrelevante voltar a falar desse tema. Mas se fizer parte da estratégia, nunca é tarde para. pô, eu fico sempre lembrando daquele vídeo do Google, que não virou realidade até o momento, que era uma AI ligando para uma pizzaria para pedir uma pizza. Hum. Foi feito tipo no evento do Google anual e tudo mais. Ah, eu lembro. E, Você e o falando agora, ca- eu lembrei do vídeo. e tipo, quem tava do outro lado lá atendendo para pegar o pedido, nem percebeu que era uma IA, era uma voz humana e etc. Pô, beleza e tal e tudo mais. Eu falava, Uhum. gente, cara. Foi o dia que o telemarketing começar a me ligar assim, ferrou, velho. Que eu vou começar a ouvir. Porque hoje, infelizmente, É, ainda hoje utilizam é muito as mecânico. antigas, ainda que você É fala muito assim, ih, mecânico. meu, aqui, pô, quer comprar uma casa? Nananá? Não, É. sai. Tipo, não. E outras coisas importantes, por exemplo, hoje quando você faz reunião, você tem auxílio de algum assistente virtual para fazer de AI para poder ajudar no que tem que fazer e etc. Olha, eu acho que hoje em todas as plataformas, né, de virtual meeting, tem AIs ali que você pode conectar, né? Eu vou te falar que algumas vezes eu habilito, outras não, mas todas as vezes que eu habilitei, me ajudou muito a reduzir tempo de criar pauta de reunião. Dentro do Google Meets, por exemplo, tem Fireflies, você comentou uma Super outra, normal. Super Normal. Tem algumas aí que vale a pena testar para entender o quanto que isso pode te apoiar, porque assim, parte do trabalho de vendas é fazer reunião. Muita reunião, não é pouca reunião. E depois Tá precisando mais chá? A gente fala chá amarelo. Você não pode falar. Nossa, eu engasguei. E grande parte das reuniões, elas ainda são feitas virtualmente, né? Tá voltando, tem um movimento voltando. Reunião, entrevista. Eles ainda acontece aí virtualmente. Tem um movimento voltando ali. Nossa, gente, eu tô muito péssima. Depois a gente conta. Até, até, Gente, até a tela engasgou aqui, sumiu um pouquinho e apareceu de novo. não sei o que aconteceu. Eu dei uma respirada ali fora de contexto. O negócio foi pro lugar errado. Mas, voltando aqui, né? É, hoje em dia, né, mesmo depois da pandemia, mesmo com o retorno dos presenciais e etc., ainda assim, eu diria que 60, 70% das minhas reuniões ainda são feitas online. Uma ou outra eu vou até cliente, etc., que eu amo, mas eu ainda tenho um grande volume de reunião online. E para essas reuniões, querendo ou não, você gasta tempo ali fazendo, reescrevendo a pauta, colocando essa pauta no CRM para você poder Uhum. garantir ali que tudo esteja mapeado das informações que você tem com esse cliente.
com a AI para te dar essa pauta escrita no final da reunião por e-mail, bonitinha, editadinha, cara, é só copiar e colar dentro do sistema e seja feliz. Você vai ter todas as informações ali. Então, assim, de novo, qual que é a intenção por trás do uso, né? E aí, no caso dessa AI que é a secretária, né, eletrônica ali da pauta, Secretário é a da pauta, tá secretária. anotando tudo. Ela Tá? faz a atinha ali da reunião para você. No caso dessa AI, é ganho operacional de você precisar reescrever tudo aquilo que Imagina você pro já ouviu. judiciário quanto isso ia ajudar, porque tem a pessoa que tem que ficar ali. Você fala, Sim. pronto, não tem que ficar mais. A pessoa tem ali o assistente ouvindo e fazendo as coisas. Aí eu te falei da Supernorma, Uhum. testa, se puder lá. Vou testar. Essa eu não conhecia. É, a gratuita ela já resolve bastante coisa, mas ela é prolixa de maneira proposital quando é Uhum. gratuita, Sim, mas ela ainda te dá uma impressão que você fala, cara, é bom, que é uma extensão do Chrome. sim. A paga, aí ela é perfeita. Ela vai saber, ela vai identificar as vozes na reunião, né? Lógico, quanto mais você usar, mais ela vai ficar boa nisso. Então vai saber quem é você, quem é a outra pessoa, vai identificar quem são, você não precisa falar nome. Ela vai fazer na saída do documento em Word, etc. O to-do list para poder ticar com quem ficou com quem, vai colocar o nome das pessoas e ainda vai fazer um sumário no final e toma. Começa a entregar. No começo eu anotava, eu falava, não, eu não confio, porque vai que perde alguma coisa. Mas depois eu falei, parei, eu não anotava mais nada. As pessoas às vezes perguntavam, eu falei, não, pode ficar tranquilo que não vai, nada vai ser perdido, vai tá tudo tranquilo. Até a tosse, a respiração aqui. E aí eu só parei de usar, foi engraçado quando eu parei de pagar, né? Porque você recebe uma pesquisa, pô, cara, meu, por que você tá deixando? Falei, cara, porque a empresa ainda não fez um processo de compliance para essa ferramenta tá aprovada. Uhum. Então, assim, eu usei dentro da área que eu estava em reuniões pontuais, onde eu avisava que estava tudo bem, para fazer o teste. Eu gostei pra caramba. Eu pretendo usar na minha vida pessoal. Uhum. Para fazer isso. Esse não, obrigado pelo feedback, etc. Pô, quando você voltar a usar, coloca o código tal, você vai pagar, tipo, vai ficar 2 meses sem pagar. Eu falei, Isso, UX. e tipo, cara, pô, que sensacional. Assim, você perde um tempo pra fazer a pauta, você tem que colocar a pauta em ordem cronológica, aí na ordem que faz sentido, contar um storytelling, depois jogar ali e sair as ações, você fala, cara, perdi muito tempo pra fazer a pauta. E às vezes, quando você está numa reunião Pauta e só alta, né? com. Às vezes, quando você está numa reunião só com uma pessoa, que você está interagindo com essa pessoa, o tempo que você não só perde, mas a falta de foco que você É, tem para enquanto você está construindo ali, né, o raciocínio lógico, e etc., passando anotando, informação e verdade. anotando ao mesmo tempo, Você não assim, tá com a pessoa. exato. Basicamente, você Você já acaba se perdeu ali um desconectando contexto. ali, e por isso para vendas deve falar, pô, se a pessoa sente, aí você fala, puta, perdi uma venda. É bem Porque ruim, porque no final do dia a venda é conexão direta, né? Se eu não garanto que a pessoa tá ali comigo o tempo todo, perdi, perdeu. desengajei. E é importante, por exemplo, hoje que a gente está vendo de AI e tudo mais, saber outro idioma para poder usar a AI. Olha, eu acho que isso é uma polêmica, talvez, porque a AI, eu acho que o desenvolvimento da AI, ele está apontando para um lado onde qualquer coisa vai poder ser traduzida para qualquer língua o tempo todo, mas ainda assim tem a questão da tradução literal, do contexto, isso faz sentido, não faz sentido. Então, a depender de para qual tipo de empresa você trabalha, né, qual o mercado que você está, eu sou super, super, super defensora de você sim aprender outros idiomas, de você sim conseguir entender o quanto que aquilo está te trazendo de informação real, né, dentro daquele input que você passou, se for uma tradução de texto e etc. Mas eu sinto que algumas mudanças elas estão surgindo nesse sentido. Eu não sou a favor. Enfim, eu adoro estudar línguas, idiomas, outros idiomas. Eu falo inglês, estou me arriscando aí, falo espanhol também. Então, para mim é importante, mas pessoa física, eu gosto.
de aprender sobre outros idiomas, eu sei que como que isso pode me apoiar no uso de novas tecnologias. Mas eu sei que vão existir algumas discussões aí no futuro sobre isso. Por exemplo, o Midjourney, que é ali a ferramenta de criação de imagem, né? Uhum. Basicamente, Só você tem pode inglês? colocar em português Ah, sim. hoje. Só que sempre sai melhor em inglês. Sempre sai melhor em inglês. Ele entende porque é como o negócio surgiu ali Exato, é de pra. lá. E aí, e para você ver que, por exemplo, acho que foi em 2022 ou alguma coisa, tem o prêmio Jabuti, alguma coisa assim, Uhum. para alguns tipos de advertisements ali e tudo mais. E eu acho que foi em 22. E tinha um usuário, né, que mandou e se inscreveu, que era o nome da pessoa, sobrenome, underline, Midjourney. Uhum. Ele ganhou o prêmio Jabuti. Ele ganhou. E depois, quando foi receber o prêmio, falou: não, eu usei o Midjourney. Isso, Midjourney, o que é Midjourney? É uma AI. Aí tiraram o prêmio dele. Hum. Aí agora eles criaram uma categoria que contempla AI. Porque ele ganhou de seres humanos. E foi ali tudo. Meu, Auditado. e você vai lá e coloca o que ele colocou de texto, tudo em inglês. Inglês, inglês, inglês. Naquela época só tinha essa opção. Agora você pode colocar em português, etc. Mas quando eu coloco, a diferença é gritante. Assim. Sim. É uma coisa que ele entende muito mais. Eu não acho ela é generativa de imagem, mas ela não é generativa na hora de entender o texto. Ela Uhum. quer saber da imagem. Imagem é feature, imagem é 8K, 4K, qualquer tamanho, qualquer outra história que ele quer saber de detalhe. Uhum. Realista, moderno, o que, que você quer colocar de Sim. imagem. Então não é igual escrever no chat GPT. Uhum. Tem essa diferença também no chat GPT. Você escreve como fala, em português, dá um resultado tão bom quanto. Não tem essa preocupação. Sim, sim. Não, e eu acho que também tiveram os lançamentos que permitiram que funcionasse em diversos idiomas, né? De algumas AIs. Agora, outras não, de fato. Outras não. E o Midjourney é muito conhecido. Tipo, Uhum. pra imagem é mais utilizada hoje. Tá, o DALL-E tá chegando, que também é do chat GPT. E é legal que, por exemplo, eu crio imagem, eu faço um prompt, coloco no Midjourney e coloco o mesmo prompt no DALL-E. Uhum. E Totalmente diferente. o Midjourney me dá uma coisa mais realista, com tons um pouquinho mais escuros. O DALL-E tem um realismo, mas ele coloca tom mais claro. Eu falo, meu, da onde que ele pega pra Uhum. falar que quer que coisas mais escuras, outras coisas mais claras? Que, velho, dá essa diferença. É muito louco, é a mesma coisa e no final das contas sai bem os dois. Sim. Só que eu falei, pra essa apresentação que eu tenho que fazer e tudo mais, eu vou colocar um tonzinho mais claro e tal, pra deixar mais bacana. Agora, se eu for criar uma pessoa, aí não, DAWI não serve. Aí é o Midjourney. Aí ele faz um trabalho. Nossa! Nossa, eu posso subir uma imagem de uma pessoa real e falar, quero que você crie por AI. E aí eu coloco as features e tal. Ele identifica a imagem, ele faz com base, mas você não diz que é mais a pessoa, até porque é Uhum. proibido. O Midjourney, como o ChatGPT, ele tem algumas regras de utilização. Sim, Então, sim. na hora de te jogar a informação, você nunca vai. Você não vai. Você não consegue fazer a conexão. A pessoa que eu subi a foto, que pode ser a minha ou de qualquer outra, com o que saiu. Uhum. Sai uma pessoa com base, mas você não liga, não tem como ligar. Porque eles têm esses aspectos de segurança para que você não saia utilizando a imagem de pessoas. Não Um uso pode. indevido, exato. Não pode. Exato. E aí é bacana. Outras AIs não têm essa preocupação. E apostas para o futuro. Fala aí. Apostas para o futuro. A gente está falando de futurismo. É isso. Então, eu acho que Apostas. Tipo, o que você imagina? O que você vê de ponto positivo, de coisa a se pensar? eu tenho me aprofundado muito no estudo, né, de tendências, inovação e etc. E o que eu tenho visto, né, como nem vou dizer que é um padrão, né, mas
o que eu tenho visto no geral, consumindo muito desse tema, é que tudo aquilo que a gente tem hoje, né, de evolução tecnológica e etc., é fruto de algumas macro tendências que o mundo já foi incorporando e sofrendo há muito tempo. Então, assim, eu acho que é muito de se. Eu acho que para você ter um olhar para o futuro, é muito de você se colocar no lugar de observador, entender quais são as macro tendências que estão permeando aqui o nosso mundo. Então, poxa, do ponto de vista social, econômico, geracional e etc., o que isso tudo te traz de insumo, de informação, para que você consiga projetar o que vai ser daqui a alguns anos. Porque está tudo aqui. Então, não tem nada escondido, nada que não esteja declarado de alguma forma, né? Inclusive, a gente já tem, falando de gerações, né, de novo, agora estão nascendo os alfas, né? Poxa, o que que as outras gerações ensinaram para os alfas e que os alfas vão usar de critério para se desenvolverem dentro dos próximos anos? Está tudo aqui. A gente tem essa informação, a gente sabe como que esse comportamento ele vai poder ser modulado, né? É uma verdade absoluta? Não, mas faz parte de uma macro tendência que já está sendo construída. Uhum. Então, é se colocar muito nesse lugar de observador, né, entendendo isso, né, para onde que o mundo está apontando, né? Então, poxa, agora são as capacidades humanas, está todo mundo falando disso, power skills, soft skills, está todo mundo falando de sustentabilidade, ESG, como que isso impacta. Então, assim, tem muita coisa aqui que já está apontando para lá, para os outros lados, né? E é mais você ligar a antena da observação e seguir. Quando a gente fala tipo de nova geração, eu vejo a tendência tá indo muito mais para qualidade de vida e um equilíbrio. Uhum. O equilíbrio, eu falo equilíbrio e é meio fora da minha bolha, porque eu nunca acreditei em equilíbrio. Assim, beleza, deixa eu refazer, porque vai falar, então você é um desequilibrado. Não. Para mim, o equilíbrio ele acontece na média. Tipo assim, na média de um longo prazo. Uhum. Você considerar, porra, minha semana foi equilibrada, provavelmente você vai tender mais a trabalho ou vida pessoal, mas na semana ou no dia você não vai ter um equilíbrio. Somente você tá trabalhando e você usa algum tempo para pesquisar alguma coisa. Uhum. Cara, já foram 10, 12 horas. Pesquisa, trabalho, tal e tudo mais. E você tem que dormir. Então, assim, pô, já vai tender para um lado e a pessoa muitas vezes fala assim: 8 horas eu tenho que trabalhar, 8 horas eu tenho que dormir, e 8 horas eu tenho ali pra mim. Não é assim como funciona. Eu acho Tipo, que é no dia muito a dia. uma questão de harmonia. Eu gosto mais de usar a palavra harmonia do que a palavra equilíbrio, porque no final do dia, impossível você entregar, você pegar, dividir tudo que você tem, né? Sei lá, você tem 100% de coisas que você precisa dedicar. Você vai colocar 20% de você em cada uma dessas coisas. Não, não tem como você medir isso, o quanto que você está dedicando para cada uma das coisas, mas tem como você harmonizar. Então, poxa, assim, na semana, eu dediquei muito mais tempo para o meu trabalho do que, por exemplo, para o meu autoconhecimento. No final de semana, eu não vou abrir nem o meu e-mail. Eu vou focar em aprender novas coisas, porque isso para mim é importante. Exato. Mesma coisa, família, né, relacionamentos, etc. Você se coloca ali de uma forma harmônica dentro daquilo que precisa de um pouquinho mais da tua energia. Que nem sempre vai ser 50-50, assim. Não vai, tudo bem. Você vai ter que pensar mais a longo prazo. Fala, coloca num ano. Como que pô, coloca você agora e pensa 12 meses atrás, né? Esse período de um ano. Pô, você se sente bem com isso que você fez há um ano? Então, beleza, tá harmônico, tá Uhum, equilibrado. exato. Se você for pensar semana a semana, cara, você não vai conseguir. É muito dinâmico isso, é muito louco, então não dá. Tipo aquele equalizador de som. Se você colocar É, tudo no mesmo nível, vai sair o quê de resultado? Né? Você tem que colocar um pouquinho mais de agudo, um pouquinho menos de grave para você formatar um som. Da mesma forma é a nossa vida. A gente tem que dedicar um pouco mais do trabalho, um pouco menos em algumas outras coisas e depois mudar a roda, né? Olhar para outros vieses para você conseguir viver, e, para você e, conseguir dedicar e criar suas coisas. e isso é a gente, né? Que eu falo a nossa bolha. Agora, quando a gente fala geral, logicamente que cada geração vai ter pessoas que vão fugir do que se fala em estudos e etc. Cada geração, cada pessoa é única. Sim, Você sim. pegar uma geração mais nova, não, eu quero embutir o equilíbrio dentro do trabalho e a qualidade de vida é extremamente importante. Então, putz,
o trabalho vai ter que se moldar a isso. Porque é um meio termo, né? As pessoas também vão de um pouquinho se moldar ao trabalho, porque sempre tem essa troca, Uhum. nunca é só um lado. E o trabalho também vai ter que se moldar a isso, porque essa geração está pedindo mais isso e mais esse sentido. Nem dá para saber o que vai ser o alvo. Sim. Falar, cara, o que a próxima ainda geração vai dar? Eu vejo muito. Eu vejo o digital muito presente, né, nas próximas, e muito alto e muito forte, e cada vez mais forte para criação de conteúdo, para criação de novos negócios que a gente não tem a mínima ideia. Se eu for fazer Uhum. uma aposta, eu faria Exato. esse tipo de aposta, assim, sabe? É, Eu, eu imagino também que a gente vai ter muita mudança no mundo com relação aos problemas climáticos, Sim. porque a gente já está vendo. Do que a gente começou a ouvir lá em 2000, a gente já está vivendo algumas mudanças agora. Só que eu sou tecnocrata, então eu acredito muito em tecnologia. E tem várias coisas que já estão em andamento, por exemplo, para resolver o problema energético. Basicamente, eles eliminariam a necessidade de combustível fóssil. Uhum. Reator de fusão e etc. Eu acabo estudando um pouco disso daí, já está acontecendo, mas tem que ter um investimento mais forte para acontecer mais rápido. Te garanto que se fosse uma necessidade como foi na pandemia, a gente já teria essa solução, Já teria desenvolvido. já teria desenvolvido. Então, eu acredito que a gente vai dar um jeitinho na questão energética, mas ainda assim a gente vai sofrer com o que já foi produzido em termos de clima, né? De mudança climática. Então, está se falando muito agora de refugiados climáticos, né? Já deram esse nome, as pessoas que estão Sim. saindo da região porque não, porra, Insustentável. não dá mais. Uhum. Não dá mais. Então, eu faria algumas apostas nesse sentido. Vai ser muito rápido o futuro no sentido das novas gerações. Vai ter muito foco em qualidade de vida. O ter e posse não vai ter muito sentido. Vai ser mais, cara, o que eu tô vivendo agora? Propósito. Eu acho que as É, pessoas elas estão muito mais focadas no legado, né? O que eu deixo do que o que eu tenho, né? Do que a herança em si. Então tem muito. Eu olho para o futuro com bons olhos, porque eu acho que tem muita coisa boa para surgir dessas novas gerações que têm preocupações totalmente distintas das nossas. E, diversidade e a convivência que eles dentro têm deles. com esse termo, né? Que, enfim, já nasceram num mundo que se fala muito de ESG. ESG é um termo amplamente conhecido, mas que a gente começou a escutar e a ver isso posto nos lugares de uns anos para cá, né? É uma realidade, mas que virou algo mais aberto ali agora, E né? diversidade, eu acho que, assim, pelo menos no Brasil, no geral, em alguns outros países, você vê que eles estão bem em ser quem eles querem ser. Tipo, eu tô bem em me assumir bi, eu tô bem e antes. E eu acho que todas as gerações anteriores, elas tiveram que lidar com um preconceito muito maior. Agora Uhum. tá bem. Agora tá bem em ser diverso. Tá. Não vou falar que tá zero preconceito, porque seria muito rude da minha parte, até porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Ainda. Mas não tem mais aquele negócio de, tipo, pô, assumir alguma coisa e ser julgado. Assim, é É, você mesmo. que eu acho que vai muito da importância que as pessoas dão para as coisas, sabe? Isso é tão importante quanto todo o resto que a gente está vendo, né? Isso é tão importante quanto a questão da gente ter um olhar mais cirúrgico para a questão de saúde mental, saúde física e etc. Isso é tão mais importante do que olhar para as questões climáticas do planeta. Então, eu acho que é muito de colocar foco e importância naquilo que realmente interessa. E eu acho que nessa questão, nesse quesito, as novas gerações vieram com um setup diferente do nosso, que já consegue com clareza definir, tá? Isso é prioridade, isso não.
Para que eu vou me preocupar com isso se isso é algo que tem que acontecer? Somos diversos, não tem uma pessoa igual nesse planeta e qualquer dúvida, né, Tô disso, louco isso. né? Então Gente, deixa eu olhar para aquilo que realmente importa, né? Eu quero resolver problemas reais do mundo, eu não quero ficar discutindo questões que já estão super, enfim, já foram amplamente discutidas e não já era, já acabou. Acaba aqui comigo, né? Então, tomara que seja um mundo mais diverso, com menos conflito, com pessoas com mais propósito. Eu falo que eu descobri meu propósito com 30 só. Então faz 6 anos que eu descobri meu propósito. Ele não tem nada a ver com dinheiro. Eu sim. nem sei como fazer dinheiro do meu propósito, mas é aprender, aplicar, passar adiante. Tipo, eu tive uma experiência muito, muito legal que eu dei aula pela Digital House para outras empresas. Uhum. Na época da pandemia, um pouco depois, então só o que me deixou mais com o pé atrás é que todo mundo desliga a câmera. Então parece que eu tô falando sozinho, eu não sei o que tá Uhum. pensando. E aí não deu, essa parte eu não curti. É, mas eu falei, cara, aprender, aplicar, porque pô, você tem que ter a experiência do que dá certo e dá errado. O livro, Sim. o livro da realidade é uma coisa totalmente diferente. E aí você faz ali aqueles ajustes que precisa e passa adiante, cara. Independente do que for e tal. E o resto que vai vir, eu descobri isso com 30. Falei, cara, é isso, não sei pra isso. Eu não sei. Não tem mais nada que eu quero deixar. Tipo, é isso. Disseminar conteúdo. Disseminar É uma ensinando que se aprende. aprendizagem, mano. É isso. É nesse sentido. Tipo, cara, eu usei o negócio desse jeito, tal, tal, tal. Eu aprendi a teoria, não profundamente. Mas eu fui colocar lá em prática, pô, criei uma influência digital de IA, foi da hora. Isso daqui que eu aprendi. Pra você fazer isso daqui, houve 40 minutos do Imperator, que é um molequinho deve ter uns 16 lá, que produz, ele te ensina a fazer, você fala, faz e eu vê certo a sua É vida. isso, é isso. Tipo, esse é o meu, mas eu aprendi tarde. E quando eu vejo as outras gerações, eles já sabem, assim, já sabem mais ou É, menos eu acho o que que tem. tem. É, Talvez seja muito romântico ainda a visão, porque, pô, ainda tem que ter. A gente já passou por muita coisa, então a gente viu um monte de coisa. E a gente também era romântico no começo, né? A gente tinha uma sim. visão de Não, a gente, mudar o com mundo, e 18, etc. todo É outra mundo era cheio de história. si. É outra história. Ou cheio de si. Eles também têm esse mesmo direito, inclusive, né? Mas eles Sim, veem mais claro, eu acho, coisa que mais importa. sim, eu acho. Acho que tem coisa boa por vir aí. Beleza. É só E pensar fora da casinha. só pensar fora da casinha. Você vê que, meu, a gente falou de IA, a gente falou de rede social, a gente falou de saúde mental, a gente vai. Que assim, o tema ele é um, mas a coisa vai rolando, a gente vai falando de tudo, porque tudo tá encaixado. Sim, Então, isso é assim, verdade. a gente recebe a influência das coisas, assim como as coisas nos influenciam. Então, a Uhum, IA, quando a gente fala de IA, a gente não tá falando somente desse tema, mas como ele tá influenciando a vida como um todo. O que se consome de conteúdo, o que tá todo lugar, cara. Então, assim, isso é uma outra coisa. Não quero me aprofundar nos assuntos, mas eu tenho visto, não sei se você concorda, antigamente era uma hiperespecialização. Tipo, cara, o engenheiro sabia isso, aquilo, pessoa de produtos tinha que saber escrever história, usar o gira, coisa bem não sei o quê. Pessoa de vendas, meu, pessoa de venda vai brigar com o cara de produto que vai funil falar, de meu amigo, vendas, processo, cadência. aí cria um produto, cria produto novo, aí fala assim pra, porra, cara, mas eu tenho que fazer a meta ali e tal e tudo mais. E agora parece que a gente tá indo pra generalização. Tipo assim, como tudo tá interligado, é importante que você tenha uma visão meio holística das coisas. Uhum, Que era como o conhecimento era gerado no passado. Você falar assim, por exemplo, de gênios, né? Da Vinci. Da Vinci era pintor, era escultor, estudava anatomia humana, abria. Pô, o cara era um monte de. Ele nem sabia o que era, porque nem tinha uhum. nome na época. Então, meio que a gente tá voltando. Não sei se você sente isso, mas quando eu falo da minha área,
que é a área de produtos, não saber de produtos não é o suficiente, não é humano. Não é o suficiente. Até porque você cria para quem? Então você tem que ter a conexão Exato. com todo quem vende, com quem usa, com não sei o quê. Você tem que ver o negócio mais como um todo. É um puta um desafio, porque você tem que aprender muito mais, mas é a realidade. É Uhum. a realidade. Então você não adianta ter. Ah, eu faço muito programador, né? Faço código, crio o site. Pô, mas aí você cria site, mas você também tem que saber como é que a pessoa vai consumir lá. Você tem que saber como é que o negócio funciona. Esse site é para dar. Neurolinguística, poxa, quanto tempo de exposição essa pessoa vai ter na tela um, 2, 3, no botão X, qualquer cor, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, como que o cérebro interpreta melhor essa informação. Então, acho que a gente, olhando de uma forma mais generalista e interconectada, a gente consegue também gerar mais resultado. Né? Porque daí eu não tô criando separadamente, né? Não é aquela coisa de, ai, cada um faz a sua parte do trabalho, no final a gente junta. E aí, quando você vai juntar, nada conecta com nada. Não. Tem que fazer ali, todo mundo junto. Por isso que eu vejo muito no trabalho, né? Nos trabalhos, hoje em dia, eu vejo muito a criação de squads. Que É. são as áreas formadas, aliás, são as squads de trabalho, os grupos de trabalho formados por pessoas de várias áreas. Então, você vê people junto com produto, Uhum. junto com marketing, junto com vendas, junto com operações, junto com pós-vendas, junto com tudo, né, para criar de repente uma solução que não tem nada a ver com nenhuma dessas áreas, que é uma outra problemática da empresa. Olha o ganho estratégico. E o que que isso mostra? Também um ambiente diverso. Você tem pessoas de várias gerações, formação, repertório e etc., co-criando algo que vai gerar ali alguma. Co-criar, é isso aí. Exato, Co-criar e ecossistema, para mim são as é isso. palavras. Quando você co-cria com outras áreas, com outras pessoas que têm uma lupa diferente da tua, cara, coisas incríveis Eu, acontecem. eu falo, aí muitas vezes a empresa não tem essa cultura de squad, de trabalhar em tribo e etc. Pô, como é que eu faço se eu tô numa empresa que não tem isso? Utiliza o melhor bom senso possível para colocar o chapéu do outro. Aí você fala, cara, eu não tenho conhecimento do que o outro faz. Senta um pouquinho, Uhum, conversa. é isso. Porque aí você vai conseguir se colocar no lugar que a gente chama de empatia, né? De colocar no lugar do usuário, de colocar no lugar de quem vai fazer o atendimento depois daquele cliente e falar, cara, você me deu um monte de problema, velho. Você fala, então se coloca no máximo possível, se puder. E muitas vezes, mesmo em squad, você não tem tempo de fazer toda essa análise. Porque você Uhum. cria muito comitê, tem muito squad, então tem gente em 3, 4 squad. Fala, meu, porque a gente tem que ser objetivo aqui. Cara, tenta se colocar o máximo possível no lugar do outro. E eu acho que tem um outro lance que as pessoas elas esquecem, mas o simples, ele funciona Funciona. tão Básico bem bem, feito. tão bem. Então, assim, às vezes você quer complicar um processo ou complicar uma análise, etc. E se você simplificar isso tudo, você consegue estar em todos esses lugares, contribuir com todos esses lugares e sair de lá com muito mais conhecimento para você desenvolver o que você quiser. Então, o simples, o cocriar, o ecossistêmico, super funciona. E às vezes o simples ele tá na sua cara, mas você não vê, porque você tá tão dentro do problema, que foi a questão dos microfones, né? Que eu falei, nossa, então eu comprei 4 microfones para ter até 4 pessoas, então cada uma com seu microfone e um dando eco no outro. E eu tava tão dentro do problema que a minha questão é, meu, eu quero que você fale no microfone, porque nos podcasts que eu vejo, cada um tem o seu microfone. Então ficava aqui, mexendo, e não ajudava. Então eu tava muito dentro do problema. E aí chega uma pessoa de fora, que foi um convidado, e falou: cara, se pega o eco, põe um só. Será que não funciona para A os dois? acústica tá melhor aqui, né? Eu falei: nossa, cara, é isso, velho. Comprei 3 microfones de besteira. Revende. Pô, e eu fico fazendo um paralelo com muita coisa que você não trabalha no cafezinho. No cafezinho. É o que as pessoas mais sentem falta, né? Nos novos modelos de trabalho, que é o potencial da gente resolver problema em 5 minutos só Simples. pegando um café. É Uma o tempo do pessoa que tá café. de fora falou: meu, faz desse jeito. Porra, cara, pode crer. Vou fazer desse jeito. Aí você fala: meu, isso era do cara. E às vezes não é nenhum processo organizado de squad e tal. Não. É só tal, expliquei a pessoa da área de outra área. Eu tenho que fazer assim. Eu falei,
É que, na verdade, hoje a gente dá mais nome a essas coisas, né? Mas se você for olhar puramente falando, as squads, elas sempre existiram no Sempre, cafezinho, porque sempre, você junta todo sempre, mundo de várias áreas ali. sempre. É o Cafezinho, João, a Maria, o cafezinho já Pedro, todo ajudou mundo. muito. Cafezinho já fez eu ganhar prêmio de empresa. Olha só. Das pessoas falaram, cara, por que você não tenta fazer assim? Falar com ali e ali. É, foi num cafezinho que eu fiz um projeto muito importante que aumentou a quantidade de pessoas que utilizavam um determinado produto. Uhum, Que aí a gestora de marketing falou, cara, sua ideia é muito boa. Só que o meu gestor na época, ele não queria comprar a ideia. uhum, E eles eram pares, né? uhum. Deixa comigo que eu convenço ele. Aí ele convenceu, vamos fazer um teste, a gente faz com 1.000 clientes. Depois a gente faz. Ele falou, espera que daqui a 3 semanas a gente tá fazendo 300 mil. Aí a gente fez 1.000, fez 10 mil. Ei, tá vindo, tá vindo. Ó, tá dando nada, tá dando. Bom, 300 mil. Eu fui falando, pô, mas eu já vi que o jurídico tá certo, eu já vi que não sei o que tá certo, eu já Caramba. vi que todo mundo tá certo e o negócio não vai pra frente. Ela falou, agora vai. Ela foi, trocou a ideia, ele, vamos testar então e tudo mais. Cara, foi num cafezinho. É isso. É isso. De novo, isso é o quê? Relacionamento. E aí eu Relacionamento. acho que já não tem jeito. Não tem, não tem. Não tem jeito. Aí fica difícil. Pegar essas coisas que é só entre humanos, nesse sentido de você ter ideias, não entendo tecnicamente como ela pode evoluir até lá. O Não, próprio não tem. dicionário. Se você Não for pensar tem. puramente falando, como que replica um negócio que ele é tão, putz, assim, zero transacional? Como que você fala de uma ideia ou como que você resolve um problema? Isso não é transacional. Até mesmo olhando para o futuro, lá na Gartner Hype Cycle de AI, que lá no futuro, mais de 10 anos, eles falam da inteligência artificial geral, que é AGI. Isso eu acho que não vai dar para fazer. Ela vai ter muita característica, tipo, de conseguir resolver e trazer soluções e etc. Mas esses insights que é só através dos seres humanos, vai ser difícil Uhum. dela conseguir pegar e tal. Eu acho que ela vai existir, tá muito longe dela existir. Vão falar que ela apareceu antes, porque o marketing vai fazer a venda. Né? Não, a gente já tem uma AGI aqui. Vai sair alguém do Google, alguém de uma grande empresa falando, não, a nossa já é AGI. Fala, não é. Fala, não é só a gente mudar o tema um pouquinho aqui e falar que isso é. Aí a gente vai falar que é. Depois a gente melhora. Porque eu não sei se você viu. Um, eu acho que você deve ter visto pelo menos o Apple Vision Pro. Uhum. Você Sim. viu os vídeos? Não vi ainda. Vendeu 300 mil Sim. até hoje. Eu 300 vi mil muito influencer unidades. recebendo ali, fazendo o unpacking E você do viu como é que o óculos. negócio funciona? Não vi. O Quest da Meta é muito mais barato. Uhum. Ele basicamente faz o que o Quest faz melhor. Tá. Mas ele não faz diferente. Só que é a primeira geração. E já vendeu 300 mil. E pro americano é um absurdo o preço. US$ 3.500. Isso é um Uhum. absurdo. É bem caro. E 300 mil já compraram. Então ele já tem uma base suficiente para fazer uma versão melhor e E inputs, né? Porque de é todo no mundo. UX que você melhora um produto, né? As pessoas vão usando, vão relatando, você pega esses insights e vai melhorando. A versão 2, a 3, a 4. É, Ele é o porque MVP ainda do ele é um negócio. MVP. É. E assim, o que está acontecendo no mundo hoje é que a gente está lançando, e eu acho legal de uma certa forma, né? Porque pô, você tem que saber o que você está comprando também, né? Ter um pouquinho de senso crítico. Mas a gente está lançando o produto sem estar acabado. Já está lançando com o produto final. Eu acho que isso tudo surgiu no conceito de Lean Startup, né? Porque quando começou, startups elas existem, né? O modelo de negócio existe há muito tempo, só que antes existia todo um conceito de você criar uma empresa pronta para N coisas. Então, com departamentos bem definidos e tudo muito bem estruturado e etc. No digital, né? Enfim, ele potencializou a capacidade de você lançar um produto muito bom com um time muito enxuto. Né? E aí surgiu esse conceito do Lean Startup. Então, você cria um produto muito bom, com uma equipe muito enxuta, você tem que criar um MVP. Então, vamos lá, então vamos. Mas aí você cria o MVP e vende como beta.
se é um Sim, sistema. sim, Agora, por exemplo, o Apple Vision Pro é o produto final, é o produto final. não é o beta. Mas ainda assim ele É um tem beta. ele tem esse conceito. Então quem paga $3.500 não tá sendo enganado. Sabe que comprou a primeira Primeira geração. versão. Exato. Primeira geração é isso e tal, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa boa. A mesma coisa foi com o relógio da Apple. A primeira geração, você via a hora e colocava a coisinha bonitinha na tela. Era só isso. Agora ele mede minha oxigenação, fala se eu tive uma queda, liga para emergência. Sim. Uma vez eu tava vendo jogo de futebol, quando eu vejo de seleção, né? Quando eu vejo jogo de seleção, eu fico meio exaltado. Aí eu dei um tapa na mesa, você caiu? Tipo, aí ele te dá 5 segundos pra você responder. Se você não responder, ele liga pra emergência. Aí eu falei, caraca, bicho, que legal. Se de repente eu tô dirigindo o carro, acontece alguma coisa, e o impacto, eu falo, pô, eles vão ligar pra emergência. Fala, e tem um monte de gente que mandou cartas pra Apple, né? Agora os outros smartwatches fazem a mesma coisa, né? Mandando carta, falou, salvou a minha vida. Tipo, eu desmaiei em decorrência de N coisas. Ele ligou para emergência e a emergência me encontrou através dessa informação. E olha que louco como a tecnologia ela coexiste para apoiar, né, as pessoas, inclusive de N gerações. Pensa que hoje em dia a gente tem mais pessoas centenárias, né? As pessoas vão viver mais. Isso é um fato, né? A gente já vai viver 30 anos mais do que as gerações passadas, né? As próximas, 100 mais. E por aí vai. Quais são as tecnologias que podem garantir que essa minha vivência, né, de 30 anos aí, ela seja bem aproveitada, ou eu consiga fazer isso resguardando a minha vida de alguma forma, né? São essas tecnologias aí. Então, tipo, uma pessoa mais velha que utiliza ali um relógio, etc., que pode apontar se ela teve algum tipo de problema, ou se o batimento cardíaco dela tá, enfim, desacelerado, ou tá inconsistente ali de alguma forma, teve uma queda. E por aí vai. A tecnologia permitindo que você de fato viva mais. Uma coisa que era só ficção científica muito caro, teste genético. Uhum. Tem aqueles pacotes da Genera, da DNA, não sei o que. Faz, é mó Sim, legal. sim, sim. Eu fiz o da Genera completo, né? Que é tanto da minha ascendência, porque, tipo, eu tinha certeza da família da minha mãe, mas na família do meu pai eu tinha suposições. Uhum. E aí eu encontrei, pô, tem indígena, como meu pai falou, tem pessoa da Espanha, etc., mas eu sou 86% italiano, né? Que Uhum. porra, todo mundo basicamente acaba sendo descendente de alguma forma de italiano no Brasil, se for aqui em Sim. São Paulo principalmente. E ele não fala só da sua ascendência, mas fala das probabilidades de termos determinadas doenças. Sim. E às vezes você tem a percepção, porque você sabe que na sua família, os mais velhos, etc., têm determinadas doenças. Uhum. Só que você fala, cara, será que eu tenho? Aí você faz e fala, tipo, a genética tem muita importância, você tem que. Aí tem que ter o bom senso e o equilíbrio emocional de receber aquela notícia sendo uma probabilidade. Não a sentença de Não, morte. é uma probabilidade de você desenvolver determinada doença que ela, na maioria dos casos, é combatida pelo ambiente. Não fumar, não beber, fazer atividade física. Acabou, Vida equilibrada, vida acabou. A harmoniosa. maioria. E, pô, você fica sabendo, dieta. Qual dieta? Quero fazer uma dieta e tal, vou chutar aqui. Não, não precisa Não, chutar. às vezes você tem alergia a algum tipo de alimento que, ao invés de te ajudar, piora a tua situação e você não tá nem sabendo. Ela vai e fala, a dieta menos eficaz para mim, Mediterrâneo. Não adianta você querer comer peixe, tudo, não vai emagrecer com o Uhum. Mediterrâneo. A mais eficaz, low carb. Low carb, você vai emagrecer com low carb. Falar, seu tipo de treino. Cuidado com treino que pega muito a articulação, porque você tem tendência a desenvolver problemas na articulação do joelho e do ombro. Aí ele fala, tipo assim, seu treino tem que misturar, no seu caso, força e cardio, Uhum. pelos problemas que pode ter na questão de saúde. Cara, você vai descobrindo tanta coisa, você fala, nossa, cara, que legal. E no final das contas, eu achei um familiar pelo LinkedIn, porque Olha ele só. mostra dentro do site
a probabilidade de determinada pessoa que fez aquele teste ser Será? o seu parente. Caramba, E eu encontrei, eu falei, meu, você é a filha de tal? Sou filha de tal. Puta, sou seu primo. que Cara, bizarro. você fez o teste na Genera, eu fiz também e eu descobri que eu sou seu primo. De terceiro grau, alguma coisa assim. Falei, que da hora, meu, e tal. Cara, muito louco. Então, Caramba, aconselho. Ó, a tecnologia, R$ 500. é isso. Uma coisa que no passado ia custar a casa. A mesma coisa de outras tecnologias. Quando que, sei lá, linha telefônica ia ser obsoleto? Que antes era o custo de uma casa, né? As pessoas que tinham linha telefônica Um há anos sorteio. atrás, Tinha que ser. sorteio. Às vezes na rua era um telefone só e todo mundo marcava a hora para poder fazer a ligação na casa do fulano de tal. A gente fala isso para as novas gerações e as pessoas falam, gente, em que mundo vocês viviam? Na caverna, né? E agora a É gente a tem carro que tecnologia. dirige automaticamente sozinho. A gente tem drones que transportam pessoas sozinhos. A gente tem inteligência artificial aqui dentro e muito provavelmente daqui a pouco aqui dentro. É, e você começa a ver o pessoal desenvolvendo a robótica, alguns robôs e etc. Tem até um meme muito engraçado que o robô tá pegando caixa, demando caixa, e de repente ele quebra. Ele fala, nossa, o robô super... Banautou. deu um burnout no robô, ele quebrou. Blum, caiu. Você fala, nem o robô aguenta, né? Esse trabalho. Mas tem uma iniciativa, se eu não me engano, é da Tesla, né? Da Tesla Robotics, de colocar um chat GPT dentro do robô. E ele já colocar. Caramba. E aí você começa a ver os testes e o robô. A Siri é a única coisa da Apple que não presta. Aí você consegue ver que ele começa a falar, tipo, ô, qual que é um. Tem várias coisas na mesa assim, qual que é a coisa de comer? Eu falo, ah, não, eu tô com fome, eu quero comer. Aí ele identifica que tem na mesa, aqui tem uma maçã. Tá. Você pode cortar pra mim? Tá bom. Caramba, gente. Aí devolve. Você pode ir. Agora tá sujo. Tem que limpar. Ele fala, ele vai lá, lava, coloca no escorredor e tal. Essa eu quero ver. Que Lavar a é. louça, as roupas, fazer faxina, olha lá. Tá. E muito mais natural. Assim, muito mais. Tipo, eu conviveria com um robôzinho daquele. Tipo, ele não é tão. Sei lá, Exterminador Futuro, aqueles negócios parafuso, aquelas coisas aparecendo. Não, ele é bem humanoide mesmo. Ele fala, cara, que é bonitinho, velho. Dá pra ter. Então tem essas coisas aí pra desenvolver. Eu acho que a tecnologia, ela sempre. Eu sou dessa visão otimista que a tecnologia sempre vai desenvolver mais rápido que nossos problemas. Tem problema hoje que a gente tem de clima. A gente está passando por uma questão, a gente vai conseguir uma resposta por meio da tecnologia. Antigamente não tinha aquela lei. A produção de alimentos segue uma curva e as pessoas Consumo. nascem muito mais e vai faltar alimento. Pô, fizeram isso quando tinha 2 bilhões de pessoas. Tem 8. Não falta alimento. Sobra. Não chega para todo mundo por questões políticas e econômicas. Mas a nossa produção de alimentos seria suficiente para todos. É, Então, eu acho que o ser humano é isso. É muito inventivo. Então, ele consegue produzir coisas que vão resolver os problemas mais diversos, assim, que a gente vai. Mas só tem que ter um investimento e a questão da geração, que é importante nas novas, a importância que tem, porque isso vai direcionar investimento para aquilo que é importante. Exatamente. Não necessariamente para um consumo de um celular novo. Exatamente. Mas eu acho que a consciência ela tem vindo nessa linha. É o, o que eu preciso, né, para resolver, não o que eu preciso para ter. Né? Então, acho que tem muito jogo para isso. E é isso. Quer deixar mais alguma mensagem aí pra galera? Acho que a gente trouxe todas as informações possíveis, Até imagináveis mais. e inimagináveis aí. Exatamente. A gente foi indo. Obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem aí desse episódio. Eu basicamente sou suspeito para falar porque eu adoro falar sobre inteligência artificial e tecnologia, sou viciado nisso.
E agradeço a Paty aí pela presença, pela Imagina, que isso. paciência. Tudo aqui ainda tá bem no esquema amador, mas estamos melhorando. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente.